Arro, meus queridos, arro, minhas queridas, sejam bem-vindos ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, o criador aqui do canal, e essa é a nossa primeira live aqui no canal. Já estamos começando com o pé direito, né? Que quem diria, para a primeira live do canal, a gente já vai ter aqui um convidado muito especial, um convidado muito legal, tenho certeza que vai contribuir bastante aqui para a gente, que é o Bruno Veiga Valentim. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele. E, antes de tudo, quero dar as boas-vindas para todos vocês. Já tem gente dizendo que é da Flórida. Que legal, Sônia. Né? O pessoal que está chegando aí, boa noite para vocês. Boa noite, Margarete, Gabriel, Nias Eion, não sei como é que pronuncia, o Cláudio Sagaz, Sônia, Andréa, Graciela, sejam todos bem-vindos. Agradeço já de antemão a presença de todos vocês e já peço aquela ajudinha, você que está aí, já deixa o teu like aqui, né? Coloca o dedinho e dá um like, que é muito importante para a gente, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo vai ter algum tipo de relevância para você, e compartilha para que mais amigos, mais colegas possam estar assistindo esse conteúdo também, beleza? Vocês vão ter a oportunidade de participar aqui na live através das perguntas de vocês, então a gente já vai deixar o espaço bem aberto, bem livre. Conforme vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, que o Bruno e eu vamos responder, beleza? E hoje, Bruno Veiga Valentim e eu, nós vamos falar sobre a importância histórica da ayahuasca para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Afinal de contas, há vários indícios aí muito interessantes que ela está presente antes mesmo da criação das religiões, mas isso é um papo para depois, né? E também vamos falar sobre como a ayahuasca e também outros psicodélicos que se encaixam dentro da classificação científica como psicodélicos, que nós chamamos de enteógenos, podem ajudar e contribuir com o desenvolvimento humano e com as curas mentais e emocionais da galera, beleza? Então, fiquem com a gente aqui até o final, que o conteúdo promete ser muito legal, ao menos é isso que a gente pretende fazer de coração para vocês, tá? Então, vamos receber ele, o nosso querido amigo que vai participar conosco da nossa live. Já está ali na tela, Bruno Veiga Valentim. Deixa eu Olá, apresentar ele Diogo. para vocês. O Bruno Veiga Valentim, ele é pesquisador, coordenador do Centro de Expansão da Consciência Brahmatma Diva e o fundador do Ayahuasca Portal, que é, eu acredito, pelo menos dentro das minhas pesquisas, o maior canal de ayahuasca do Brasil. Bruno, bem-vindo, Bruno. Obrigado pela oportunidade aí de participar dessa live histórica aqui para o canal, né? A primeira live, então fiquei muito feliz de ser convidado por você. Acho de extrema importância esse tipo de encontro, esse tipo de conversa, esse tipo de papo, né? Porque é realmente uma maneira da gente evoluir espiritualmente como pessoa, ayahuasca, né? E temos poucos espaços debatendo isso com profundidade, com responsabilidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me perdoa o nariz um pouquinho entupido, é porque eu tive um ataquezinho de alergia, às vezes, quando muda o clima, eu fico com um pouquinho de alergia, mas vamos que vamos, e estamos aí. Muito grato por estar aqui, gratidão. Legal, eu que agradeço a tua disponibilidade. Eu confesso, eu fiquei honrado, né, rapaz? Olha que responsa. Primeira live do canal. O Décio, que está aqui, inclusive, deixa eu agradecer o Décio Machado Monteiro, ele que fez a ponte. Né? Obrigado, Décio. Pô, mas que responsa, rapaz. Primeira live do canal Iluminadamente é logo com o Bruno Valentim, dono do maior canal de ayahuasca do Brasil. Fiquei até com vergonha, cara. Eu fui tomar banho e passar perfume para a live de hoje. Né? Então, bem-vindo, Bruno. E realmente o que você falou é muito sério, né? A gente vê poucos locais abertos para debate, tratando desses assuntos. Inclusive, para quem não sabe, ou para quem não conhecia até então, o Iluminadamente se inspirou no Ayahuasca Portal, né? Quando eu decidi abrir o canal do YouTube para falar sobre esses assuntos, muito incentivado pela minha esposa e pelo meu amigo Diogo, também está aí assistindo, eu fui pesquisar no YouTube se tinha alguém fazendo isso, né? E aí eu cheguei no Ayahuasca Portal, me deparei com aquela enxurrada de conteúdos maravilhosos, inclusive já deixo a recomendação para todo mundo, vai lá seguir o Ayahuasca Portal, tem muito conteúdo muito bacana, com uma riqueza de detalhes incrível, e eu já quero deixar aqui a minha gratidão ao Bruno
pela comunidade ayahuasqueira do Brasil, por servir e contribuir com tanto conteúdo de qualidade, com tantas entrevistas boas. E fica aí o convite para todo mundo assistir lá também os vídeos do Bruno, tá? Então, iluminadamente agradece ao Ayahuasca Portal por ter aberto as porteiras, que agora nós estamos entrando também. Tá bom? Não, e eu fico muito feliz mesmo de ver, né? Quando você me convidou, eu pensei imediatamente isso. Nossa, que legal que esse movimento está se espalhando, né? Eu acho que quanto mais canais tiverem, e aquilo que a gente estava conversando, né? Quanto mais gente falar a respeito da ayahuasca, falar a respeito da sua própria transformação, como é que foi, o que abriu, quais foram as curas que aconteceram, como é que a família evoluiu junto também com a gente que começa a consagrar a ayahuasca. Então, essas informações, elas têm que abrir o máximo possível. Então, quanto mais gente, que a gente brincou, né, saindo do armário ali e poder se assumir mesmo como um buscador de consciência, sabe? Como uma pessoa que está se reconectando com a natureza, através dela mesma, que é a ayahuasca, é a própria natureza conversando conosco. Então, isso me motivou muito de participar e eu fiquei muito feliz com o teu movimento, que reflete um movimento que já está acontecendo, de muitas pessoas se sentindo à vontade já para falar sobre isso. E isso eu fico muito feliz mesmo. Exatamente, cara. Mas eu te confesso que eu levei um tempo até resolver sair do armário aí, né? E sair, eu até brinquei de sair do copinho, né? De Aham. ayahuasca para poder falar abertamente sobre isso, porque querendo ou não, a gente ainda está dentro de um meio que ainda é um tabu. Para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda falta informação com clareza, ainda falta essa compreensão da sacralidade que tem esse caminho, né? E que bom que a gente Exatamente. está aqui para poder discutir isso de uma forma livre e aberta. Então, bora para o que interessa, que a galera já está aí, já estou vendo um monte de comentário. E para a gente começar, Bruno, quero saber de ti, dentro da tua visão, dentro dos teus estudos. Vale lembrar que o Bruno, embora ele lá no canal dele, você vê até ele nem aparecendo tanto, mas todas aquelas entrevistas que vocês veem, foi o cara que fez, ele viajou o mundo para pesquisar sobre a ayahuasca, foi a fóruns internacionais, conversou com cientistas, PhDs. Então, o cara tem uma bagagem aí que é indiscutível dentro do cenário. E dentro da tua visão, dentro da tua experiência, dentro da tua história, Bruno, o que é para você evolução espiritual? Afinal de contas, a gente vai associar uma coisa e outra. O que é para ti evolução espiritual? Não, é bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque a ayahuasca representa evolução espiritual, né. Só que quando eu comecei a consagrar a ayahuasca, eu tô já há 9 anos consagrando, eu me considero uma criança ainda, um menino da ayahuasca, porque a gente vê pessoas que já nascem tomando ayahuasca em algumas aldeias e algumas comunidades do Santo Daime, que são religiões que já trabalham com a ayahuasca, né, há muito tempo, há mais de 100 anos. Então, eu me considero uma criança, mas eu sou uma criança curiosa, né, então eu vou buscar informações. E aí, à medida que eu fui buscando informações, eu comecei também a receber muita coisa da ayahuasca, né, a ayahuasca eu brinco que a ayahuasca fala conosco, né, e aí as pessoas perguntam: "Ah, Bruno, como é que é isso da ayahuasca falar com você?" Aí eu até respondo brincando: "Olha, pode ser a ayahuasca, pode ser a natureza, pode ser o eu superior meu, o meu eu superior, podem ser guias espirituais, ou pode ser todo mundo junto também. Isso, o que importa é a mensagem, não é o mensageiro. Se a mensagem ressoa no teu coração e faz você ser uma pessoa melhor e mais amorosa, essa mensagem tem valor, né?" Então, o que que acontece? A minha visão sobre espiritualidade, ela foi mudando um pouquinho, né? Ela foi mudando no sentido de que eu comecei a perceber dentro das cerimônias de ayahuasca, e quem já trabalha com ayahuasca, eu acho que vai concordar comigo, que a gente tem êxtases espirituais dentro da cerimônia da ayahuasca, né, a gente tem verdadeiros êxtases espirituais. E eu, de acordo com o meu estudo, eu comecei a perceber que esses êxtases espirituais que a gente tem dentro das cerimônias de ayahuasca, eles não nada mais são do que momentos que a gente conecta com a natureza dentro de nós. No momento que a gente conecta com a natureza, quando eu falo natureza, é o nosso ser mais puro, mais A essência, imaculado. né?
a essência, mais desintoxicado que nós temos dentro de nós. Quando a gente toca nesse lugar, é o êxtase espiritual. E aí eu comecei, peraí, mas o êxtase espiritual não é quando você vai lá para cima, para o alto, encontra com os santos e tal. Na minha cabeça era isso, né? Mas na minha experiência, o êxtase espiritual para mim é a reconexão com a natureza. É a reconexão com quem nós somos em essência. Porque nós somos a natureza. A gente hoje, a gente está numa perspectiva. Só que a ayahuasca vai ajudando a gente a mudar de perspectiva, para que a gente consiga compreender que nós somos a própria natureza. Teve uma vez que a ayahuasca virou para mim e falou assim: Bruno, você acha que é você que está piscando o olho? Aí eu falei: ué, sou eu que estou piscando o olho, né? Aí ela virou para mim e falou assim: não, Bruno, não é você que está piscando o olho, é a natureza que está piscando o olho através de você. Quando ela falou isso, abriu muita coisa para mim. Aí eu comecei a perceber tudo, que a gente, repara só, nós estamos sempre em busca de pertencimento, concorda comigo? Estamos Perfeito. sempre em busca de Necessidade pertencimento. básica da nossa alma, né? Exatamente. Vamos investigar agora um pouquinho de onde é que veio essa necessidade. A gente procura pertencimento à família, procura pertencimento ao grupo de amigos, procura pertencimento à sociedade e nunca está satisfeito. Ou seja, nós temos um vazio dentro de nós. Então, dentro dos meus estudos, eu comecei a compreender que esse vazio dentro de nós, ele existe e vai continuar existindo até que nós realmente compreendamos que nós somos a natureza. Nós nos excluímos da festa, nós nos excluímos da festa e nos sentimos excluídos hoje, sem saber por que nos sentimos excluídos. Quem que excluiu a gente da festa? O que que excluiu a gente da festa em nós? O pensamento. O pensamento nos excluiu do todo. O que que é o pensamento? O pensamento é o eu, é o sentido do eu. Quando eu criei o eu me posicionei à parte do todo. Aí a gente começa a compreender o que que seria o ego. Olha só que coisa interessante. Sim. Porque o que que é o ego? O ego é a parte em nós que se isolou do todo. E aí, por essa sensação de isolamento do todo, essa parte dentro de nós fica querendo ser o especial, o bonzão, o melhor, competindo com tudo e com todos, querendo toda a atenção para si. Mas isso é somente por uma má interpretação disso que nós estamos falando aqui agora. Nas cerimônias de ayahuasca, eu enxergo claramente, às vezes, né? Aqui no Brahmati Madiva, eu coordeno aqui junto com a minha mãe, aqui no Rio de Janeiro, em Itatiaia, um centro de expansão da consciência Brahmati Madiva, né? Então, é um centro de expansão da consciência onde nós utilizamos as religiões, não somos fechados de nenhuma religião, nós utilizamos as religiões para que a gente possa compreender a consciência com um objetivo: ser feliz e amoroso. Somente isso. O que que nos impede de ser feliz e o que que nos impede de ser amorosos, né? Por que que nós somos esses seres reativos o tempo inteiro, mecânicos, automáticos, que a gente não, a gente faz coisas e depois se arrepende? Como é que é esse livre? Como é que existe um livre-arbítrio onde você não tem escolha? Onde você tem uma inteligência artificial rodando dentro de cada um de nós. Nós temos um algoritmo rodando dentro de cada um de nós. Que algoritmo é esse? É a nossa reatividade. Concorda comigo? A nossa reatividade é. O que é a nossa reatividade? Da onde vem nossa reatividade? A nossa reatividade vem de tudo que a gente aprendeu, desde que a gente nasceu até hoje. Tudo que a gente aprendeu de fora de nós até hoje formatou o nosso pensamento. Concorda comigo? O que é o nosso Concordo. pensamento? O nosso pensamento é tudo, é o arquivamento, nosso cérebro é um HD, então é o arquivamento de tudo que a gente viveu, desde que a gente nasceu até o dia de hoje. Está tudo guardado dentro do nosso HD. Concorda comigo?
E aí isso se manifesta através do nosso pensamento. Então, o que, que acontece? O nosso pensamento é o passado. Concorda comigo? É o O nosso conjunto de memórias e associações das experiências vividas e armazenadas até hoje. Exatamente, o nosso pensamento é o passado. Então, o que, que acontece? Quando nós vivemos, quando nós vivemos na nossa mente, presos na nossa mente, somente no nosso pensamento, a gente está preso no passado. A gente não está vivendo o presente, a gente está vivendo o passado. Aí a gente começa a compreender o que são os padrões de comportamentos repetitivos. É a gente preso no nosso próprio pensamento. Sim, Aí, aí o que é o futuro? O futuro é justamente o passado projetado no futuro. O ego, na minha concepção hoje, o ego não passa de um eco. O ego é um eco constante na nossa cabeça, que se manifesta na nossa cabeça através dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, a gente já entendeu que os nossos pensamentos é o passado. Os nossos pensamentos são só as memórias. Eu não estou aqui demonizando o pensamento. O pensamento ele é muito importante para a gente operacionalizar coisas no nosso dia a dia, já que a gente é. já aprendeu como faz. É uma função básica da mente e é necessária para a nossa subsistência, né? Exatamente. Porém, cada coisa tem o seu local certo dentro do nosso sistema. O pensamento tem sua função. Não é a função do pensamento ser criativo. Por quê? Porque a criatividade não está no pensamento. Por quê? Porque o pensamento ele é produto de uma programação. Lembra? Que o Sim, pensamento ele veio dos dados que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Então os pensamentos eles só sabem responder aos dados. Tudo que não for os dados, ele não tem criatividade para criar. Ele só responde mecanicamente. Ah, isso aqui eu tenho que responder dessa maneira. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo hoje no planeta, todos nós, de alguma maneira, do passado e do futuro, que são as ilusões da história, né? É lógico que é uma ilusão, porque é uma memória que está no nosso HD, é dados que está no nosso HD interno, que a gente se baseia e vive o nosso presente baseado nesses dados. É lógico que eu não vou viver nada novo. É lógico que eu não vou viver nada diferente, eu só vou viver o que eu já sei. Isso é o padrão de comportamento repetitivo. Tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu acredito que o nosso pensamento foi quem nos separou da natureza, nos separou do todo. E aí, porque o que acontece? Sempre que você cria dois, automaticamente você gera conflito. E nós vivemos no mundo da dualidade. Tudo para a gente é branco ou preto, é bom ou ruim, é feio ou bonito. E a gente tem que compreender que a dualidade é somente produto do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele trabalha por comparação o tempo inteiro. Ele trabalha separando as coisas para poder compreender. Não tem nada de errado, é o nosso processo de aprendizado, é o nosso processo de amadurecimento espiritual. É isso. Só que dentro desse meu estudo, eu comecei a perceber que o sagrado é o igual. O sagrado é o igual. Vou explicar. Se alguma coisa tem muita hierarquia, muita verticalidade, para mim não é tão sagrado assim. É coisa do pensamento, é coisa do ego. O sagrado é o igual. E o que que une todos os seres do planeta? O que que une todos os seres do planeta? Ah, tudo bem, vamos falar o amor. Ah, mais ou menos, porque a gente ainda não descobriu o que que é o amor. Estamos tentando descobrir o que que é o amor. O amor para a gente hoje ainda é posse, é uma série de coisas, é carência, é uma série de coisas que a gente projeta no amor e fala que é amor. A gente ainda está no processo de entender o que que é o amor. Para a gente entender o que que é o amor, primeiro a gente tem que entender como é que nosso pensamento se processa na nossa cabeça e por que que nós somos reativos, por que que nós somos tudo isso que a gente faz hoje, que a gente está numa outra perspectiva. Tem uma coisa torta, tem alguma coisa errada aí. A única coisa que une todos os seres humanos é a natureza. As religiões, cada um tem a sua, aí criou-se fronteiras, né? Aquela história toda, um fala que o outro é melhor, aquela coisa toda que a gente já conhece.
Mas a única coisa palpável que é mais fácil da gente, vamos dizer assim, ter uma iluminação planetária é através da natureza que somos nós. Perfeito. Aí, porque muitas vezes me perguntam assim, Bruno, como é que eu faço para sair da mente? Né? Porque você fala, pô, a gente realmente está preso na mente, né? A mente é um labirinto, né? É um labirinto que a gente não consegue sair da mente, a gente está sempre na mente. Quando teve um dia que eu estava brigando com uma amiga, né? Eu estava discutindo, né? E aí eu, pô, naquela coisa do calor, né, do momento, eu falei, pô, não aguento mais isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu percebi, olha só que loucura, eu percebi que eu não estava brigando com ela, eu estava brigando com o meu pensamento. E com a imagem que você estava projetando a respeito da a Per- experiência com ela. Perfeito. A gente está sempre criando imagens. Então, respondendo, eu falei tudo isso para poder responder a sua pergunta. O que é o sagrado para mim? O sagrado para mim é a natureza. É a gente se reconectar com a natureza e entender que nós todos somos. Aí sim eu começo a compreender que nós todos somos um. Enquanto Sim. estivermos separados por ideais, conceitos, preconceitos, né? E o pensamento separando nós todos, para mim, não é sagrado. Tem vezes que eu, aqui no Brahmati Diva, né? Tem vezes que eu olho a cerimônia da ayahuasca e tá todo mundo ali na força que a gente chama, né? O momento que a gente está ali em sintonia com a medicina, e tá todo mundo dançando, e ninguém esbarra em ninguém, e aí tem um deitado ali, o outro aqui, tá cada um fazendo o seu trabalho e tá tudo fluindo. E os animais começam a aparecer. Aqui a gente faz num lugar aberto, né, com árvores, muita natureza em volta. Os animais começam a aparecer. Eu tenho a clara noção de que aquilo ali é a natureza em festa, porque nós não representamos mais uma ameaça à natureza. Nós estamos, naquele momento ali, sendo a própria natureza, se expressando em beleza, em dança, em arte. Então, para mim, o sagrado hoje é isso. E a ayahuasca é uma das porta-vozes, né? Mas uma porta-voz muito bonita, muito bela, para que a gente compreenda que nós somos a natureza. Nós não estamos distanciados dela. Isso é o Perfeito. sagrado para mim hoje. Legal, Bruno. Bacana. Deixa eu pegar embalo aí no teu foguete, né? Que já decolou. Ah, Deixa eu já, pegar já foi embalo. embora, né? Ah. Deixa eu pegar embalo nesse foguete aí e trazer aqui algumas contribuições que podem somar o que você disse. Dentro desse conjunto todo que você comentou, é importante fazer uma relação de algo, ao menos que eu acredito, e que pode ser que faça sentido para algumas pessoas, que na verdade o nosso desafio não é se reconectar com a natureza, porque é uma ilusão acreditar na desconexão dela. O nosso desafio é lembrar e constantemente de que nós somos parte integral dela. E que Nos quando a gente reconhecer, exato. reconhecer, exato, reconhecer que nós somos parte integral dela, né? E principalmente quando você fala de que Deus é a natureza, de que nós somos a natureza, de que tudo isso faz parte, acho que é muito legal a gente compreender, inclusive dentro do ensinamento xamânico, trazendo aqui um pouco de referências, né? E que não apenas o xamanismo, como outras culturas, principalmente orientais, se assemelham em alguns conteúdos que trazem esse ensinamento de que absolutamente tudo que existe é apenas um fragmento do todo, que absolutamente cada ser, cada indivíduo é uma parte da única consciência, né? Então, não é a minha consciência. A minha consciência ainda está presa ao nosso padrão limitado de pensamento e conjunto de memórias, mas não é a minha consciência. Nós somos a consciência como a grande consciência divina e nós apenas fragmentos desse todo que, por meio dos mecanismos que temos, que é o nosso corpo, a nossa psique, a nossa mente, se conecta com esse todo, né, e reproduz um fragmento daquilo que é o todo. E aí, se a gente tiver essa compreensão, eu acredito que nós estaremos de uma forma natural, com todo a profundidade da própria palavra, né, de forma natural, nós estaremos não apenas conectados, mas estaremos também de uma forma muito respeitosa, olhando e acolhendo todas as outras formas e manifestações como apenas mais uma que faz parte do grande um, que seria todos nós, né? Então, apenas contribuindo aí, eu também acredito muito que nós somos naturais
E quanto menos naturais nós nos reconhecermos, mais distantes de nós mesmos nós estaremos, né? Então, e eu acho que já meio que antecipando um pouquinho do que a gente vai entrar de assunto daqui a pouquinho, eu acredito muito que a ayahuasca, não apenas ela, como as demais plantas de poder, elas são portais, né? São portais que nos faz relembrar, que nos faz reconhecer a divindade que há em nós, e até por isso que elas levam de uma forma carinhosa o reconhecimento de enteógenas, né? Ou provocadoras, criadoras, geradoras da divindade. Né? Então, dentro desse contexto da pergunta que eu te trouxe do que é evolução espiritual, pelo que eu entendi da tua parte, pelo que vai da minha, se a gente pudesse fazer um ponto de encontro, seria o reconhecimento da própria essência como ser íntegro e natural que somos. Perfeito, exatamente isso. Né? Exato. Então, Porque é muito clara a diferença entre uma pessoa natural e uma pessoa artificial. Eu acho que todo perfeito. mundo consegue distinguir isso. E essa pessoa é tão natural, né? Quando você fala essa pessoa é Exato. tão natural, o que você está falando? Essa pessoa é tão espontânea. Essa Ela pessoa é é por tão ela ela própria, né? mesma. Ela é Ela é tão, por ela própria. ela é tão espontânea, ela é tão irreverente. E isso brilha. Quando a gente consegue ser irreverente, quando a gente consegue ser espontâneo, a gente está na nossa essência. Isso brilha. Da mesma maneira, Exato. quando a gente está muito no artificial, ou seja, o que é o vamos ser claros, né? O que é o artificial e o que é o natural? O natural é o que vem de dentro. O artificial é tudo que vem de fora e a gente tem que engolir quadrado. A verdade é essa. Ou tudo Você aquilo que tem a que ser gente assim, você tem deixa que ser vir, né? assado. Exato. Aí a Tudo gente aquilo que a fica gente deixa vir. representando um papel o tempo inteiro. A gente está sempre Perfeito. contando uma mentira. A verdade é essa, né, Contando cara? uma mentira que faz muito mais mal para o próprio mentiroso em si do que para o outro que Perfeito, ouve, né? Do que para o outro que representa. perfeito. Então, é muito, muito legal a gente ter essa percepção de que o ser natural, e talvez fica aí um grande ensinamento que fica para a gente, porque quando a gente fala, a gente Aham, também vai se tocando, né? Mas o para todo tempo mundo que está todo. assistindo, de que o ser natural é você ser quem você é e não quem você deveria ser pelo que os outros querem que você seja, né? Exatamente, é E isso. aqui talvez entra também o grande tabu que as plantas de poder têm na sociedade, que ainda é uma relutância e uma resistência a você ser quem os outros gostariam que você fosse, e não quem você realmente Exatamente. deveria ser, né? Perfeito. Por isso que as plantas de poder são grandes libertadoras, elas nos libertam. Elas nos libertam de quem? Da Matrix, disso, daquilo, dos outros, da sociedade? Não, elas nos libertam da gente mesmo, da É, parte nossa que engolia isso e tentava agradar o outro, querendo representar um papel, mas estava só se machucando, né, cara? É lógico. exatamente. Afinal de contas, não há nenhum outro caminho mais eficiente para a felicidade do que você ser quem você é, né? Exatamente. É o Não ápice. é o ápice, É o não há ápice. como você ser feliz quando você tenta ou quer ser quem você não é, Exato, né? exato. Então, é óbvio que a gente também precisa entender aqui, fazendo um paralelo, os nossos egos, que eu acredito que não é um ego, né? Porque cada Sim. personagem seria um arquétipo do próprio ego. Então, é É. óbvio que existe um papel para o pai que o Joe é, para o marido que o Joe é, para o filho que o Bruno Valentim é, para o mestre ou dirigente que o Bruno Valentim é lá do Brahmatman, né? Então, mas todos eles ainda assim precisam estar em sincronia com essa essência natural que nós somos, que nós temos e que nós deveríamos manifestar com mais frequência. Afinal de contas, se a gente não manifesta isso, a gente pode trazer essa pergunta de será que nós estamos vivendo de verdade ou nós estamos sobrevivendo na mentira, né? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Legal, vamos lá. Já tá, estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp, ó, o Décio, em vez de comenta aqui no chat, Décio. Décio, Ah, meu maneiro, irmão, se me permite uma sugestão, maneiro. puderem citar exemplos de experiências concretas com ayahuasca, testemunhos, elas dão mais didatismo às falas. Já vamos chegar lá, Décio. Dado essa introdução, que já foi até longa, acho que já ficou claro para o pessoal qual é a nossa visão do que seria uma evolução espiritual. Chegou a hora de a gente trazer um outro conteúdo aqui, Bruno, que é
qual a importância histórica dentro das tuas pesquisas, que você pesquisou bastante, eu já pesquisei alguma coisa, não no mesmo nível talvez, mas qual a importância histórica que a ayahuasca tem para as tribos indígenas, para a evolução espiritual, e que importância histórica existe nos psicodélicos para o desenvolvimento espiritual da humanidade? Afinal de contas, há aí alguns rumores de que as experiências com psicodélicos elas estão presentes em todo mundo, isso é fato. Então, várias sociedades antigas faziam uso, né? A gente pega aqui na América do Sul a ayahuasca, na América Central e Norte, peiote e os cogumelos com a psilocibina, em alguns lugares a salvia divinorum, em outros lugares ibogaína, né? O iboga, enfim. Cada cultura é presente em muitas culturas, pelo menos a presença das plantas, dos enteógenos, e há alguns relatos de que os enteógenos poderiam estar como fontes criadoras das próprias religiões e que muitos dos profetas teriam tido suas visões noéticas, suas experiências místicas por meio dos psicodélicos. Então, o que tu tens que pode contribuir a respeito sobre a importância dos psicodélicos para o desenvolvimento espiritual da própria humanidade, vindo desde lá de trás até o dia de hoje? Isso é um estudo muito fino e muito vasto, muito lindo, né? Eu vou começar primeiro falando sobre a importância histórica da ayahuasca para os indígenas, né? É, eu tive por três oportunidades eu tive lá na Amazônia, né? E foram oportunidades únicas, oportunidades assim muito especiais. Eu fui na primeira conferência indígena sobre a ayahuasca dos indígenas lá na Amazônia, e depois eu voltei lá para a segunda e para a terceira. Essa conferência indígena lá da Amazônia, né, onde todos os líderes, né, de várias etnias se encontraram pela primeira vez para falar sobre a ayahuasca, né? Eles se encontraram para poder debater a respeito da ayahuasca, porque o que acontece? Cada etnia tem a sua cultura com relação à ayahuasca, né? Seus mitos de Então, criação, né? Os nomes. exato. A maneira de fazer, o nome é diferente, né. Então cada etnia tem seu nome da ayahuasca e a maneira de ser feita e os mitos, etcétera. E isso foi acontecendo durante anos, né, inclusive muitas etnias que tiveram históricos de luta entre si ao longo da história. Então esse momento era muito importante, foi muito importante, porque todas as etnias se encontraram com um objetivo comum, que é conversar sobre a medicina, trocar saberes e debater a respeito da expansão da medicina no mundo. Porque a gente está realmente vivendo um momento agora onde a expansão da medicina ela está se alastrando, né? Recentemente, o Will Smith deu um depoimento na imprensa falando que foi os momentos mais maravilhosos da vida dele. Ele viveu na ayahuasca, e a ayahuasca já está como uma das maiores experiências, se não a maior experiência que ele já viveu na vida dele. Então, e isso tem muitos casos, né? O Sting, Katy Perry, muitos artistas e Aqui no formadores Brasil de a gente tem o opinião, Alok, né? Que teve o recentemente Alok, aqui, né? o Oh, Fábio Assunção. Eu sim, fui na aldeia aonde o Fábio Assunção foi para poder se tratar da dependência que ele tinha e resolveu. Ele está aí exato. firme e forte até hoje. Então são as medicinas da floresta, essas coisas a gente tem que falar, entendeu? Porque tem que dar o crédito para as pessoas entenderem a profundidade do trabalho. Mas vamos voltar para a importância histórica. Então eu tive nesses três eventos, que foram os eventos mais importantes para os indígenas, aonde eles trocaram saberes e etc. Nesses eventos, eu conversei com muitos pajés, com muitos curandeiros, com muitos caciques, entrevistei muita gente, e tive a oportunidade de estar junto deles ali, né? Participar de feitios, de rituais, de cerimônias e conversas e muita coisa. O tempo inteiro foi aprendizado, é muito aprendizado quando você vai para a floresta amazônica. Mas o principal que eu percebi, né, foi o seguinte: eu comecei a perceber que a ayahuasca não é só um catalisador individual, ela também é um catalisador social, porque ela realmente transforma
sociedades, ela transforma o coletivo. Por que que eu comecei a perceber isso? Porque o que que acontece? Da primeira conferência, ela aconteceu em uma aldeia do povo, é, agora me fugiu o nome do povo, mas Punhanaua, do povo Punhanaua. E aí o que que acontece? A história do povo Punhanaua, ali daquela aldeia, é bem especial. O cacique da aldeia, ele era pastor evangélico até 8 anos atrás, 8 anos antes da conferência. E ele era pastor evangélico, ele não queria saber de vestir roupa, ele não queria saber de canto sagrado, nada disso. E antes dele já vinha se perdendo a cultura Puianaua. Então, eles foram perdendo seus cantos sagrados, eles foram perdendo a sua língua. Eles não falavam mais a língua. Os jovens queriam ir para a faculdade, vestir tênis de marca, era outra coisa. Celularzinho. E, não, e a aldeia era violência, alcoolismo, cara, era um caos. A aldeia era um caos. E aí veio o cacique e pajé de uma outra etnia, que é os Axanicas, que eles são ali na fronteira com o Peru, e ele veio, o Beck, e ele veio e falou: vamos tomar uma medicina aqui. E aí deu para ele um copão de ayahuasca. E o cacique, abriu, ele entendeu a responsabilidade que ele tinha com aquele povo e com a cultura daquele povo. Quando eu falo cultura daquele povo, é com todos os ancestrais que passaram antes dele ali, guardando o conhecimento da natureza. Sim. Então, ele percebendo isso, ele começou a mudar. E aí, 8 anos depois, ele fala isso, eu tenho gravado esses depoimentos, essas palestras que ele fala isso. 8 anos depois, eles descobriram a cura do povo deles. E aí, 8 anos depois, a aldeia deles está estruturada, recebendo cientistas estrangeiros do mundo inteiro que vão para lá para estudar com eles, para aprender com eles. Eles são considerados hoje cientistas da natureza, doutores da floresta. Doutores da Floresta, exatamente. Exato. Então, ali, aí tá tudo estruturado, tudo bonito agora. Foi muito lindo, porque eu parei, eu estava passando uma hora e aí vi uma criança de uns 8 anos e ele estava tocando muito violão, muito, muito, muito. Eu falei, que coisa linda. Aí eu perguntei, posso filmar você? Ele falou, pode. Aí eu filmei ele e depois fiz uma entrevista com ele. E aí eu falei com ele, que você quer ser quando crescer, né? E aí me espantou, porque ele falou, eu quero ser pajé, eu vou ser pajé. Aí eu falei, você vai ser pajé, que legal. Aí, o que que é ser pajé? Cara, ele me deu uma aula do que é ser pajé, que quando ele começou a falar, ele parecia que tinha 50 anos. Foi uma coisa assim extraordinária ver uma criança de 8 anos, quando fala da tradição da cultura dele, era claro que não era ele falando, ele estava ali só emprestando a boca para todos os ancestrais dele, porque todos os ancestrais dele falavam exatamente o que ele está falando naquele momento. Então, ele não está falando do umbigo dele, você compreende? Ele está falando Sim. a fala dele, é a fala dos ancestrais, olha a força que isso traz. E aí, ele começou a cantar, cantando muito as músicas lindas de rezo, né, lá dos indígenas, e o cara que estava do meu lado falou: olha, isso, depois que ele foi embora, o menino, aí ele falou: isso não era assim há 10 anos atrás. Aí eu falei: como assim? Não era assim. Há 10 anos atrás, as crianças não queriam saber da cultura indígena. Agora, com o advento da ayahuasca e com o reconhecimento mundial da ayahuasca, vem gente do mundo inteiro aqui para a aldeia. Então, essas pessoas que chegam na aldeia e tratam os pajés como eles deveriam ser tratados, né, com sacralidade, com respeito, isso está encantando as crianças. E as crianças agora, elas querem, os ídolos delas agora, não é mais o artista da novela das 8, os ídolos dela agora são os seus próprios ancestrais, que eles estão enxergando o poder e a capacidade que eles têm de mudar o mundo. E hoje tem Exatamente. pajés de todas as etnias, praticamente todas as etnias, as que não estão já estruturadas para isso, que trabalham com a ayahuasca, né? As que não Claro. estão estruturadas para isso já estão em caminho de se estruturar, e os pajés estão viajando para o mundo todo. Eles viajam para o mundo todo para poder levar essa cura da floresta
para todos os lugares. Então, os pajés já foram para a Índia, para Tel Aviv, para a China, para o Japão, eles vão para tudo que é lugar para espalhar, para divulgar a cultura deles, para mostrar para as pessoas que os indígenas são seres humanos como nós, não tem diferença nenhuma, porque a gente acha que eles são. Eu achava que era alienígena, né? Você fala, cara, que coisa, você não tem nenhuma relação. Então, eles chegam para desmistificar isso e mostrar a medicina da floresta, a cura, né? Que eles falam que nós brancos, os nauais, que eles chamam, nós estamos doentes, porque a gente se separou da natureza, é justamente aquilo que a gente estava falando lá Exato, atrás. E eles exatamente. trazem essa cura da floresta. Uma coisa interessante de falar é que eles estão vindo curar justamente quem dizimou os povos, os ancestrais deles. Então, eles estão indo curar justamente os predadores da Os civilização deles. Olha agressores, que né? coisa linda. Os Exatamente, agressores. exatamente. E eu Aí, ó, acredito, pode falar. eu acredito também que, pegando o gancho nisso que você falou, há todo um resgate no nível emocional, espiritual e social de hoje nós, quando eu digo nós no nível coletivo, nós, os brancos, né? Nós indo beber dessa fonte, reconhecendo ela como divina, reconhecendo ela como sagrada e reconhecendo ela como talvez um patrimônio Perfeito, espiritual e social da humanidade como um todo. Afinal de perfeito. contas, esse movimento que existe na Amazônia também existe na Austrália, também existe na América do Norte, né, com os indígenas de lá, enfim. Sim, É incrível isso que você falou, é de arrepiar, né? De incrível. ver Não, é que um incrível. menino de 9 anos hoje reconhece que os ídolos não são os heróis da Marvel, e sim o pajé que está lá Que está curando curando, vidas ali, rezando, o tempo benzendo, inteiro. exatamente, que está recebendo almas do mundo todo ali em busca de desenvolvimento e evolução, né? É. Então, pô, muito legal isso. É, e aí, a segunda parte da tua pergunta, né, com relação à história dos psicodélicos, com relação. A palavra psicodélicos é uma palavra que é muito utilizada fora do Brasil, né? Quando eu fui para a Na Europa, ciência, né? Mais eles na usam ciência. muito na ciência. Eu prefiro usar plantas de poder, né, no caso, né? Mas em determinado momento do meu estudo, né, eu já venho filmando já há 7 anos para um filme que ainda não ficou pronto. Esse filme vai ficar pronto na hora que for ficar, mas muita coisa frutificou, né, floresceu desse movimento que eu venho fazendo para produzir esse filme, que se chama Ayahuasca, o Espírito da Floresta. Eu já tenho mais de 400 depoimentos gravados, eu já tenho mais de cara, 1.000 horas, se bobear, de material, e aí, nesse processo, né, eu decidi distribuir, começar a compartilhar isso, porque eu falava, cara, é um pecado eu ficar guardando essa quantidade de informação valiosa, né? Então eu abri o canal, foi como a gente estava conversando antes da live aqui, né? Despretensiosamente, já só para compartilhar mesmo as coisas, né? E aí eu comecei a perceber que isso começou realmente a ajudar muita gente no processo, né? E aí agora eu estou começando a acelerar ali no canal para poder formatar ele mais estruturado mesmo, para poder alcançar mais gente, para ter maior amplitude, né, na comunicação ali, né? Mas mesmo assim, o canal eu acho que tem 5 anos no canal. Nesses 5 anos, eu estava olhando os números e a gente já impactou mais de 2 milhões de pessoas, né? Só um documentário meu que tem lá, que eu postei, tem 1 ano, tem 300 mil views, vai completar 300 mil views agora. Então, é muita gente que a gente pode ajudar também através da internet, com informação responsável, com informação que tem substância, que tem estrutura, que tem estudo. E quando eu falo estudo, não é ler livro, não. Quando eu falo estudo para mim mesmo, é a gente vivenciar a coisa. Sabedoria é fruto de experiência. Eu posso ter uma opção de conhecimento, posso ler uma opção de livro, mas eu não tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Conhecimento para mim é gatilho. Quando você fala uma coisa que vem de dentro, que você viveu aquilo, é outra força, é outra comunicação, é vivo, é natural. Não é natural, que veio de você, não é uma coisa artificial, né? Aí, nesse caminho que eu fiz,
surgiu uma oportunidade, porque eu entrevistei um neurocientista que tem estudos com a ayahuasca na UFRJ. O nome dele é Dr. Tiago Arruda, tem lá no canal, ele é um neurocientista e fala sobre as pesquisas dele com ressonância magnética do cérebro, pesquisando quais as áreas do cérebro e fazendo um link com a meditação, né? Quais são as áreas da meditação e quais são as áreas que ficam mais ativas com a ayahuasca. E aí ele foi chamado para ir para Praga, para apresentar esse trabalho lá, justamente no Fórum Mundial de Psicodélicos e Ciência. Né? Só que eu chamo de Fórum Mundial de Plantas de Poder e Ciência, porque os cientistas usam a palavra psicodélico. Então ele me chamou para ir com ele. Então foi uma grande oportunidade. Na época eu vendi o carro e, cara, eu preciso ir, gastei uma fortuna e fui. Muita gente ajudou também, eu abri uns crowdfundings e todo mundo foi ajudando. Teve uma vez que eu fui para a Amazônia só com a ajuda das pessoas. Cada um deu 10, 20 ali, papá, e se juntou uma massa e eu consegui ir para a segunda conferência com a ajuda das pessoas, a ajuda das pessoas que foram transformadas com a ayahuasca, né? E aí fui para Praga. Lá em Praga, né? Todos os cientistas do mundo, entrevistei muita gente, inclusive eu fiz um filme que está pronto já, quem quiser assistir, entre em contato comigo, que chama A Nova Ciência dos Psicodélicos, The New Science of Psychedelics, que é justamente com os resultados da ciência com relação às plantas de poder. Nesse filme, não só com a ayahuasca, porque como eu filmei muita coisa legal, então nesse filme eu também falo sobre os cogumelos, né, que são muito importantes em diversas culturas. A gente vai falar disso, sobre o iboga, como você falou, sobre várias medicinas que se usam no mundo inteiro. Peiote, né? Então, lá eu conversei com muita gente, e aí fiquei sabendo de muitas coisas muito legais, e aí eu vou dividir algumas coisas com vocês aqui agora. As plantas de poder, elas têm, dentro desses estudos, né, que eu acho altamente coerente, aí realmente falo. Eu gosto sempre de falar o seguinte: não acreditem em nada que eu falo. Eu gosto sempre de falar isso. Tudo que eu falo são gatilhos para que cada um tenha os seus próprios insights, né? Ver o que conecta e tudo tem os seus próprios insights. Mas dentro desses estudos, vamos lá. Tem um estudo de um pesquisador falecido que é o Pelé dos estudos de psychedelics, né? Que é o Terence McKenna, para quem não conhece. E ele tem um estudo maravilhoso que ele fala o seguinte: nós, seres humanos, assim como todos os animais, quando a gente era na era pré-histórica, como todos os animais, nós tivemos, por causa de questões climáticas, uma crise na nossa alimentação. Né? E aí tivemos que buscar novas fontes de alimentação. Nessa busca por novas fontes de alimentação, a gente descobriu o cogumelo. E aí a gente consumiu o cogumelo. Quando a gente consumiu o cogumelo, a gente começou a ver melhor, a gente começou a ouvir melhor, a gente começou a sentir, o olfato ficou melhor. Ou seja, a gente começou a caçar melhor. E o cogumelo, dentro da nossa dieta, começou a abrir, expandir a nossa consciência. Por que expande a nossa consciência? Os estudiosos e pesquisadores, eles falam que o cogumelo, ele aumenta a velocidade nas nossas sinapses. Para quem não sabe, as sinapses são as comunicações entre os neurônios, que são os centros de informação se comunicando de diversas áreas. Né? Então, dentro da nossa cabeça, a nossa circulação de informação ficou muito mais rápida. Ou seja, isso explicaria o hiato que tem na ciência, que ninguém consegue explicar o porquê que o homem pré-histórico teve uma evolução tão grande em tão pouco espaço de tempo. E ninguém consegue descobrir o porquê. Esse pesquisador atribui a descoberta dos cogumelos. Aí é que vem a coisa mais interessante, né? Porque até então não existia o conceito de Deus.
Só existia o que eles viam ali, que eram os animais, a natureza e tal, e etc. Quando eles começaram a consumir os cogumelos, eles começaram a ter acesso a novas dimensões, a novas realidades, né? E isso abriu para eles o conceito do que seria Deus, de que existe algo diferente da matéria. Então, o conceito de espiritualidade se iniciou nesse momento, dentro desse estudo. Foi quando eles falaram: nossa, nós não estamos sozinhos, tem outras coisas além do que eu estou vendo aqui. E aí se iniciou o conceito de espiritualidade, começou-se a se perceber que existe uma força maior do que está acontecendo ali, e aí, a partir disso, se iniciou a criação das religiões, por Perfeito. intermédio dessa nova visão, dessa nova perspectiva, né? Exatamente. E aí, Então, dentro, fica à vontade. dentro desse contexto todo, só um link bem legal que me ocorreu aqui, é que, partindo do pressuposto de que possivelmente as religiões teriam surgido de visões pelas experiências psicodélicas, a gente pode estar falando que as plantas de poder seriam talvez as causadoras ou as propulsoras dos movimentos espirituais e religiosos do planeta. Até aqui, legal. No entanto, é muito legal de a gente também fazer um paralelo de que as religiões são, em sua grande maioria, aqui, antes de concluir o pensamento, reiterar o respeito, a honra, inclusive, a todas elas, mas ainda assim as religiões, elas são visões, elas são ensinamentos, são dogmas, são instruções que são dadas a partir da visão de uma pessoa, certo? E aí, talvez a grande importância que a gente tem, usando ainda esse contexto, usando ainda essa análise, a grande importância das plantas de poder para o desenvolvimento espiritual do indivíduo e da humanidade como um todo, seria que, por meio das experiências com as plantas de poder, nós teríamos acesso às mesmas visões criadoras. Então, ao invés de ficar em contato com uma visão criadora, com um campo de religiosidade que vem de alguém que nos ditou, é nós irmos direto à fonte. E talvez essa seja a principal importância e característica da utilização das plantas de poder para o desenvolvimento espiritual, que é você se conectar com a essência, você se conectar com a natureza, mas se conectar direto com a fonte, né? sem precisar vamos chamar aí de um líder religioso, sem precisar necessariamente da figura A de um conexão é mensageiro. direta. Exato, Exato. sem precisar do mensageiro, né? A planta é a mensageira, né? A ayahuasca é a mensageira, o cogumelo é o mensageiro, que nada mais é do que, na minha visão, e aí a minha visão é totalmente limitada, porque tem os meus filtros, tem a minha própria cegueira, mas que na minha visão seriam os presentes, né, da Mãe Divina, da espiritualidade como um todo, para que nós possamos acessar essa fonte criadora, que, como você falou lá atrás, não é função da mente. A criação é uma função anterior aos mecanismos, ela já é a fonte, né? Então, é muito legal isso que você falou, e te peço desculpa por ter cortado a tua linha de raciocínio, mas que me veio esse insight de, cara, olha só, a principal importância dentro da minha visão seria essa, de você ter a oportunidade, não diria por conta própria, porque nunca é por conta própria, você está na codependência de vários outros fatores, mas você teria a oportunidade de, enquanto indivíduo, acessar a fonte e reproduzir aquilo que de lá você extrai, né? Aquilo que de lá você consegue trazer e manifestar no teu dia a dia. Perfeito, perfeito. Inclusive, só para corroborar, eu entrevistei o chefe de psiquiatria da Johns Hopkins University, né? Que é uma das Famosa nos estudos, né? uma das principais universidades do mundo inteiro. E ele me explicou um pouco sobre ele conduziu, né, pesquisas com a psilocibina, que é a substância dentro do cogumelo, com pessoas altamente depressivas e que pensavam em se suicidar, etc. E aí ele falou que o percentual era absurdo de cura
E Sim, muitas uma vezes única dose, uma, inclusive, duas né? sessões, É, uma ou duas, e a pessoa já mudava completamente. E ele atribuía isso, né? Isso ele falando, olha que legal. Eu acho muito legal ver quando. Porque isso também está abrindo a cabeça dos cientistas. Então, os cientistas estão começando a se reintegrar com os conhecimentos tradicionais. Né? Esses sim. cientistas estão na vanguarda, na minha visão, porque eles já estão no movimento de se integrar com os conhecimentos tradicionais, né? Ou seja, com a parte intuitiva, né, do conhecimento, Com a né? sabedoria A parte milenar que já é praticada há muito exatamente. tempo e só não era validada, né? Exato. E aí ele estava falando isso. O que ele atribui a essa cura absurda, né, muito, esse percentual muito grande, é porque os pacientes, todos eles, ou a grande maioria, mais de 90%, eles falaram, descreveram que eles tiveram uma experiência mística, mas tão poderosa essa experiência mística que já não cabia mais o comportamento que eles tinham antes dessa experiência mística. Exatamente. Então, você ouvir um cientista falar isso é maravilhoso. Só de sair a palavra experiência mística da boca De um cientista é cientista maravilhoso. é uma evolução espiritual. Exatamente, É, exatamente. o legal é que eu vi essas pesquisas também, eu tenho estudado muito, né? O pessoal lá dessa universidade são os precursores da Estão na pesquisa com vanguarda aí. psilocibina e MDMA lá nos Estados Unidos, que está prestes a ser aprovado, inclusive, para tratamentos de terapia assistida, né? A partir desse ano ou ano que vem já vai ser liberado. E o legal, um pequeno adendo a essa informação também, é que em momento algum eles induziram com um setting, que se chama dentro da ciência, com um Aham. setting espiritual, ou seja, foi a própria planta produzindo o efeito da experiência mística, sem uma indução ao misticismo ou uma indução ao espiritual. Né? E aí fica aquela, cara, seria ou teria, como dentro do movimento espiritualista a gente já sabe a resposta, mas a grande questão é, teria o elemental da planta esse poder de influência, né? De mesmo sem ter Aham. um setting, de mesmo sem ter essa indução por meio dos estímulos visuais, auditivos, ainda assim a planta conduziu essas pessoas para uma experiência transcendental, mística e de dissolução do ego, né? Exatamente, é isso aí. Inclusive, esse pesquisador ele participa do filme Fantastic Fung, que tem no Netflix. Para quem não Netflix. assistiu, vale a pena, é muito legal. Tá? É, muito Eu massa. posso responder uma pergunta que eu vi? Porque a ayahuasca é medicina? Isso, eu acho que cabe Vá, nesse momento, que a gente está vai falando tanto de lá. psilocibina, né? Então, Eu fui para Nova York para entrevistar uma pessoa lá em Nova York para um filme que eu estou fazendo sobre o meio ambiente, né? Então, o meu sócio desse filme foi para a COP em Paris, né? Para a Conferência Mundial do Clima, e eu fui para Nova York para entrevistar algumas pessoas lá na Columbia University e em outros locais. Chegando lá, eu entrevistei um cara que ele era o maior especialista, um dos maiores especialistas de meio ambiente do planeta, né? E aí ele falou que era do Peru. E aí, depois que eu terminei a minha entrevista sobre o clima, eu perguntei para ele: você é do Peru, você já ouviu falar de ayahuasca? Aí ele falou: eu nasci na ayahuasca, porque eu era ribeirinho, né? Ribeirinhos são aquelas pessoas que moram ali nas margens do rio, na floresta amazônica, lá dentro da floresta, né? Aí eu perguntei para ele: posso fazer uma entrevista com você? Ele falou: pode. Aí eu entrevistei para ele, né? E ele explicou muito bem essa coisa de por que que a ayahuasca é medicina. E eu achei especial a fala dele, porque também cria uma amplitude maior, nossa, com relação aos usos da ayahuasca, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente está muito fechado na coisa do uso ritualístico da religioso, ayahuasca, né? né? Religioso da ayahuasca. Mas os indígenas, eles têm usos amplos, muito amplos da ayahuasca. Primeiro, os indígenas, por exemplo, não existe para os indígenas sagrado e profano, não existe essa diferença, não Não há existe essa uma coisa. palavra que defina É, o profano, né? para eles tudo é sagrado, sabe? Para eles o trabalho é sagrado para eles, né? Para eles o rio é sagrado, as plantas são sagradas, tudo é sagrado para eles, né? Então eles utilizam a ayahuasca não somente no ambiente
religioso, porque para eles tudo é sagrado. Então, eles utilizam a ayahuasca como medicina também. Eles utilizam a ayahuasca para tudo. Na verdade, a ayahuasca é utilizada lá na Amazônia, tipo, se o cavalo se cortou, eles colocam a ayahuasca, porque a ayahuasca é uma cicatrizante muito poderosa. Eles colocam a ayahuasca até no olho, pingando, como se fosse sananga também, porque também tem propriedades medicinais. Então, quer dizer, a ayahuasca, o uso da ayahuasca é muito amplo. E aí eu estava entrevistando esse peruano, né? E ele me falou, Bruno, eu tomo ayahuasca desde os 5 anos de idade. Porque aonde eu morava, os remédios, né, do branco demorava a chegar, não chegava aonde eu morava, porque eu morava muito dentro da floresta. Então, o remédio para a gente sempre foi a ayahuasca, desde criança. A medicina principal, o remédio principal que a gente sempre tomou desde criança era a ayahuasca. E a ayahuasca curava todas as doenças. A ayahuasca deixava a gente forte, não só de corpo, como de espírito e de mente também. Porque os indígenas falam, né, que a ayahuasca é uma medicina para o corpo, para a Deu uma mente e para a travadinha aqui para alma. mim, pelo menos a fala do Bruno. Vamos ver, já deve retornar. Voltei? Estou na área aí? Voltou, voltou. Ah, legal. Então, eu estava entrevistando esse peruano e ele falou que toma ayahuasca desde os 5 anos de idade, né? Porque para ele, a ayahuasca, para a família dele, para esses ribeirinhos, né, que têm dificuldade de receber remédios do branco, o remédio para eles era a ayahuasca. Então, eles tomavam ayahuasca desde 5 anos porque o corpo deles ficava mais forte, o espírito e a mente. Então, fica bem claro essa história, né? Que a ayahuasca ela é uma medicina para o corpo, para a mente e para o espírito. Ela cura nosso corpo, ela cura as emoções e cura o espiritual. Exato. São incontáveis, mas incontáveis relatos que eu já recebi de pessoas que se curaram de, cara, um número muito grande de doenças, muito grande. Sim, Tem um exato. caso aqui do Brahmatma que é interessante. Uma menina que veio aqui e ela já tinha tentado se matar umas 7 vezes. E ela foi em tudo que é médico. E o psiquiatra dela virou para ela e falou: Olha, inclusive ela fez até eletrochoque, várias sessões de eletrochoque. Aí o psiquiatra virou para ela e falou: Olha, a gente não tem mais como te ajudar. A gente não sei mais, não tem mais. Até eletrochoque você já fez. Eu vou te indicar medicina alternativa, vou te indicar. Já ouviu falar de ayahuasca? E ela veio aqui, né? Então ela veio aqui e fez um trabalho, participou de um feitio, produziu a medicina com a gente, ela fez. Cara, nossa, foi um trabalho lindo que ela fez. E ela chegou aqui toda fechada, toda protegida, toda de preto, toda, né? Enfim, a gente se protege, né? Quando a gente está ali naquele lugar ali que não consegue sair. Sentindo uma E, vulnerabilidade que nem sabe de onde vem, né? Exatamente, né? E uma vulnerabilidade negativa ali, mal interpretada, porque eu acho a vulnerabilidade uma coisa muito boa. Quando a gente se vulnerabiliza, a gente se isola. Quando a gente se vulnerabiliza, aí o amor ele consegue se comunicar. Mas nesse momento ela estava ali. E aí, depois de 3, 4 trabalhos com a ayahuasca, ela já começou a ser diferente, já chegou com roupas mais claras, coloridas. Depois de 6 meses de medicina, ela já estava sorridente. Ela mandou um recado para mim chorando, falando: Pô, Bruno, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Minha família nunca deixou comigo o meu sobrinho. Nunca deixou comigo, porque ela me Sim. interpretava errado e tal, Ela não apresentava sabia. um possível Não, perigo, né? não era seguro. E pela primeira vez, a minha família deixou o meu sobrinho comigo. E foram fazer coisas e deixou. Então, quer dizer, olha só que coisa linda. A ayahuasca nos reintegra à sociedade. Por isso que eu Sim. não consigo entender quando o pessoal fala que a ayahuasca é alucinógeno. Não tem cabimento isso. Porque Né? o alucinógeno ele nos distancia da sociedade. Ele nos separa dessa ideia. Você se retrai. Sim. O enteógeno, que é a ayahuasca, ele nos recoloca na sociedade, mas de uma maneira muito mais livre, sabe? Exato. De uma maneira O muito mais alucinógeno sadia.
O alucinógeno te faz entrar em contato com algo que não é real. O enteógeno te faz entrar em contato com a única realidade. Exatamente! A Né? única realidade. O resto tudo é ilusão, é mentira que a gente conta para Tudo agradar o outro. fragmento, exatamente, tudo Exato. fragmento. Vou tentar dar minha contribuição ali para a pergunta de por que a ayahuasca é Legal. medicina. Bom, já ficou claro pelo que o nosso caro Bruno trouxe, mas a ciência hoje já vem comprovando isso, né, que o Bruno falou. Para o corpo, a gente compreendendo que o cérebro, né, é uma parte corporal, uma função primordial para o nosso corpo. Tanto é que o coração pode continuar batendo, mas se o cérebro parou, acabou, né? É. E hoje a gente já percebe, há indícios de que as plantas de poder, muitas delas têm o poder de criar, gerar novos neurônios, né? De curar questões cerebrais. Então, a gente já teria essa parte corporal, além de várias outras partes do corpo que respondem a estímulos de uma forma diferente depois de sessões de ayahuasca. A gente vê, inclusive, relatos, eu não lembro em qual documentário que eu vi, de uma mulher oriental que ela tinha uma doença muito séria, que o corpo dela já estava todo parado, ela não conseguia mexer mais o corpo. E depois de não sei quantas, 10, 12 sessões de ayahuasca, ela já estava voltando a caminhar. Né? Então, aí já tem um indício da possível medicina da própria ayahuasca, mas emocionalmente, quantos casos de depressão, quantos casos de transtornos de estresse pós-traumático, que o Sim. Brasil é um dos países que mais tem, inclusive, diagnósticos de estresse pós-traumático, e a ayahuasca tem se demonstrado excelente medicina para isso, e espiritualmente nem se fala, né? Tanto é que as pesquisas, e quem diz isso não sou eu, é a ciência. As pesquisas científicas indicam que aqueles aos quais tem uma experiência mística durante uma cerimônia com as plantas de poder, atingindo um estado de dissolução do ego, ou seja, de acabar com as barreiras, acabar com os limites e perceber que, além de todos esses personagens, existe um ator central que você não acredita como você viveu tanto tempo sem estar em contato com esse eu maior que você é. As pessoas que têm esse nível de experiência têm tido resultados extraordinários no nível de convívio social, no nível de convívio com ela própria e autoaceitação da sua vida como um todo. Né? Então, o poder de por que eu acho que a medicina é simples, é porque ela realmente tem o poder de curar. Mas quero deixar um adendo aqui com esse, ela tem o poder de curar, que é óbvio que ela tem, mas é muito importante, pelo menos da minha parte, tentar trazer um pouco de clareza, ao menos da minha visão, se puder contribuir, de que ela faz isso, mas ainda assim nós não podemos correr o risco de atribuirmos a ela a responsabilidade de tudo. Né? Se nós atribuirmos apenas a medicina ayahuasca, ou seja, qual medicina for, a responsabilidade pela nossa vida, a gente está tirando de nós a força que temos para fazermos diferente. Então, eu inclusive sempre falo nos meus vídeos que a diferença entre um bebedor de ayahuasca e um consagrador dela é você ir, buscar tudo que tiver para buscar, mas trazer para a sua vida aquilo que a medicina mostra. Então, vamos dizer que a planta, a ayahuasca ou as plantas de poder são medicinas, mas nós devemos lembrar sempre que, acima de tudo, nós somos o médico da alma. Ela está ali, mas nós somos o médico que vai operar essa medicina na nossa vida, no nosso dia a dia. E se a gente não fizer por onde, talvez a própria medicina em si, embora seja extremamente poderosa, ela não vai ter todos os efeitos possíveis e imagináveis se nós não fizermos a nossa parte, né? Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, é interessante isso, né? A gente sempre aprendeu na escola que os reinos, né? Tem o reino mineral que está abaixo do reino vegetal e o maior reino de todos, o maior reizão é o ser humano, né? A gente se coloca como o topo da cadeia, né? Né? E aí a gente começa a ter acesso a uma nova realidade, uma nova perspectiva, onde a planta está nos ensinando. A planta é nossa professora. A ayahuasca tem o nome de planta professora também, né? Exato. Agora, Bruno, pegando o embalo já nessa tua deixa, traz para a gente aí, como que a ayahuasca te ajudou?
na tua evolução espiritual. E antes de fazer de você trazer essa resposta, até porque deu uma travadinha aí na tua imagem, Tô na área. eu acredito muito que o desenvolvimento espiritual, ele depende também do desenvolvimento pessoal. Se eu não me desenvolvo, eu também não tenho como evoluir no nível espiritual, né? Então, espiritualidade e moralidade, ela está muito próxima, pelo menos dentro do campo da nossa compreensão. Então, como que a ayahuasca ajudou o Bruno? Conta um pouco da tua experiência, como que ela fez com que você tivesse uma expansão de consciência e uma evolução espiritual. Não, a minha história é muito legal, assim, porque eu sempre fui playboy de condomínio fechado da Barra da Tijuca, né? A verdade é essa. E aí eu era do jiu-jitsu, entrava nas competições e ia para as noitadas. Eu tinha aquela vida de Ego playboy. velho bombando. Exatamente. E aí com toda aquela mentalidade ali, né? Sempre, lógico que já tinha já uma vontade, porque minha mãe já estuda espiritualidade há muito tempo, e aí tem muitos livros da minha mãe e tal, e eu sofri bullying quando era da escola, né? Quando eu era criança, eu sofri muito bullying. E eu ficava muito mal com isso. Eu chegava em casa, olhava o espelho e xingava Deus chorando, assim, sabe? De muito sofrimento. Mas esse sofrimento, olha que interessante, esse sofrimento que seria o maior sofrimento da minha vida, vamos dizer assim, esse sofrimento é o que me deu gana, é o que me deu força para eu trabalhar hoje, como eu trabalho, com o afinco que eu trabalho buscando saber mais sobre a consciência. Olha que interessante. A raiva que eu senti lá atrás é o meu combustível, é a energia que me move, que me faz acordar todo dia e ir dormir todo dia, sem passar um minuto do dia sem pensar em consciência. Porque eu tô sempre, para mim, a meditação não é só quando a gente está em flor de lótus ali. Para mim, a meditação é diária o tempo inteiro. Na Bíblia tá, né? Orai e vigiai. Mas para mim, eu tô sempre olhando para mim. Se alguma coisa acontece fora de mim, eu estou sempre olhando para mim. Como é que eu, inserido nesse cenário, nessa situação, estou reagindo? Estou vivenciando isso, né? E aí isso traz para a gente uma noção de autoconhecimento constante, porque você está sempre ali, né? E isso, para mim, eu brinco que eu trabalho com autoconhecimento, mas foi como você falou lá atrás, eu brinco assim também. Para mim, na verdade, é autorreconhecimento, né? Da gente se reconhecer. A gente não está melhorando, a gente só está começando a enxergar quem nós somos. Tá limpando as camadas que nos impedem de ser quem somos, né? Exato. Eu tenho uma frase que é legal, que eu falo assim: nós já somos quem nós queremos ser, nós só estamos distraídos. E é verdade, a gente está sempre distraído com alguma coisa. A gente está sempre distraído com a televisão, com o futebol, com a política, com não sei o quê, está sempre distraído. E não estamos com a consciência voltada para onde ela tem que estar. O nosso foco não está para onde tem que estar, que é nós mesmos. Então a gente está sempre distraído, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí, quando eu fui para a ayahuasca, né, há 9 anos atrás, minha mãe que me convidou. Foi minha mãe que me chamou, eu brinco com ela, né? Eu falo, pô, mãe, você me deu a vida 2 vezes, quando eu nasci e quando eu renasci da ayahuasca. E aí eu fui meio que sem saber de nada e tal, e eu estava no fundo do poço. Quando eu fui, eu estava no fundo do poço, pensando besteira. Tive um casamento com a mãe do meu filho, o casal não, né? Mas morou junto, não deu certo, e a profissão também, cara, tudo dando errado, tudo dando errado. Eu estava no fundo do poço mesmo, numa situação assim, muito ruim, morando com a minha mãe, e aí minha mãe falou: e aí, vamos, tem esse negócio aí, eu estou indo nessa medicina indígena. E aí eu fui, né? E aí, quando eu cheguei lá, nossa, a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu só chorava. Aliás, eu passei 6 meses só chorando. Debaixo do cobertor, chorando, com as mágoas, né? Tudo. Foi até engraçado que hoje meu irmão, meu amigo, né? Mas ele passou por mim um guardião e falou para mim assim: guardião é tipo os que organizam ali, né? A Ajudam segurança conduzindo a do local. cerimônia, né? E a gente já se conhecia na época, né? E ele era do jiu-jitsu, lá atrás do jiu-jitsu, engraçado. Aí ele passou por mim, aí falou: pô, essa galera que fica deitada, que não levanta, pô, levanta. Aí eu falei:
Miserável, pô, você não sabe o que que eu tô passando. Aquilo foi horrível, cara. Mas aquilo foi meio que um soco no estômago, né? Tipo, cara, levanta, bicho. Vai ficar nisso aí até quando, né? E aí, aos poucos, eu fui levantando e tal. Eu até brinco com o povo que vem aqui nos nossos retiros aqui, que o pessoal já chega pronto, já. Eles já chegam Pois é. tranquilões, já trabalham. O meu É, foi um processão que eu passei, né? Desculpa te cortar, mas, cara, isso é um efeito que eu tô ficando chocado, velho. Na minha época, quando eu comecei há 12 anos atrás, a gente É, chegava sem parece que as saber de pessoas nada, a galera chegava e apanhava horrores. Hoje o pessoal apanham. chega de É, primeira vez parecendo um monge, cara. é, parece um Buda, né? Já chega É, tranquilão. que inveja que eu tenho desse povo que chega hoje. Eu falei, se eu É, tiver. eu percebo isso também. Eu passei É. fiasco lá atrás, rapaz. Não, E a essa gente se galera contorcia chega lá. todo. A galera já chega todo, né? Namastê e tranquilaço. Meu Deus do céu, quanta maturidade nesse pessoal. Exatamente, muito legal, né? Aí, cara, mudou minha vida completamente, cara. Mudou completamente. Meus valores, mudou minhas perspectivas sobre a vida, mudou tudo. Eu mudei mudei minha carreira, né, porque eu trabalhava com propaganda, eu trabalhava com produção de vídeos publicitários e tal, então era aquele cenário ali só global e tudo, e agência de propaganda, era aquela coisa ali que é legal, mas eu sentia falta de algo, eu sentia falta de eu falar as coisas de dentro, sabe, de ser verdadeiro, né? Aí eu acho que foi mudando, cara, foi mudando minha maneira de ser. Mas eu gosto sempre de falar nas minhas palestras aqui dos nossos retiros aqui, que a gente pode passar por muita coisa durante a ayahuasca que a gente passa, né? A gente vê luzes, vai em várias dimensões, vive coisas transcendentais. Mas o mais importante, a pérola da ayahuasca é nós nos tornarmos seres mais amorosos no nosso dia a dia. Essa é a pérola. É a gente ser menos reativo. Então tem gente que vira para mim e fala: pô, Bruno, eu não tive essa experiência, eu não fui nas outras dimensões, eu fiquei, pô, chorando, eu fiquei muito na minha, introspectivo. Eu falo: olha, presta atenção agora no seu pós-rito, né? Presta atenção depois do ritual, como é que é o seu comportamento, como é que ele vai estar. Presta atenção se você está menos reativo, se você está mais amoroso. Se você tiver mais amoroso, cara, fica muito feliz, porque isso é o mais puro que a ayahuasca pode te oferecer. Mais do que viajar Exatamente. o universo, você se tornar uma pessoa mais amorosa, foi o que você falou, não tem felicidade maior do que a gente ser o nosso ser amoroso, a nossa essência que a gente carrega dentro de nós. Né? Exato. Isso não tem felicidade maior. Então, eu fui me tornando, eu gosto de brincar, né, que eu sempre fui questionador. Eu sempre fui questionador, né? Só que agora eu continuo sendo questionador, mas agora eu sou um questionador mais amoroso, entendeu? Então, o fato de estar mais tranquilo com você mesmo, né? Estar mais sereno. O silêncio não significa que a gente não vai falar mais. O silêncio é somente a ausência de conflitos internos. Isso é que é silêncio. Quando a gente começa a chegar no momento que a gente está se sentindo íntegro, né? Integral, como você falou, já não tem muitos conflitos, não tem um lado nosso brigando com o outro toda hora, aquela vozinha que fala, não vai lá fazer isso não, eles não vão gostar de você. Tudo isso são os nossos conflitos internos, né? O que a gente aprendeu com Exatamente. quem a gente é. E aí fica essa coisa. E pensamentos, isso dentro da gente, isso é o silêncio, né? Então eu comecei a ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, mais amorosa, e mais Sim, conectada com a vida, né? Com a vida, com a sim. natureza, Legal. com tudo. Eu acredito que praticamente todas as pessoas que se relacionam, né, com as medicinas da floresta, elas acabam por um processo natural se reconhecendo e se transformando, né? Isso acho que é uma consequência natural. Eu também tive um processo de transformação muito intenso, também era né, gão velho bombando, era ator, imagina, ator da Rick Record, vivia, né, um status, pá, se sentindo o cara, e aí chega a ayahuasca e
te dá uma aula de humildade, mostra que você não é nada e ao mesmo tempo você é tudo. E, cara, é uma Perfeito. complexidade tão incrível. E eu lembro, aliás, não só lembro, mas relembro todos os dias que eu estou onde estou graças a tudo aquilo que a ayahuasca me proporcionou e também a tudo aquilo que eu fui capaz de fazer com aquilo que ela me mostrou, né? Então, hoje eu tenho a minha família graças a esse movimento. Eu conheci minha esposa numa cerimônia de ayahuasca no meu Ai, que sogro, lindo. né? Então, muitas e muitas coisas foram reverberando a partir das primeiras experiências e de todas as que até hoje existem, né? Então, acredito que a ayahuasca ela tem um poder curativo muito grande. Isso acho que está claro para praticamente todos que estão aqui nos assistindo. E esse poder de unir, de integrar você com você mesmo, você com a tua família, porque a gente vê as curas acontecendo nas famílias, né? Exato. Nas famílias. Agora, uma história legal, há pouco tempo atrás eu fui visitar um inscrito aqui do canal, o Ney Martins, se duvidar tá aí assistindo, se ele tiver, dá um oi por aqui. E que legal foi de ver que um movimento que ele e a esposa fizeram começou a integrar e hoje quase toda a família vai, consagra, eles têm até grupo de WhatsApp da família para Ah, conversar sobre os aprendizados que tiveram e tudo aquilo que eles viveram ali, né? Então, é muito legal mesmo. aqui acontece muito isso, de vir a filha, aí a mãe fica, ué, o que está acontecendo com ela? Ela está diferente, vou lá ver que história é essa. Aí fica também. Aí Exato. é interessante porque aí, cara, eu observo uma coisa que acontece muito legal, que a família vira tudo irmão. Vira Sim, tudo irmão. Não sim, tem mais sim. aquela coisa do pai, do filho, na vertical, da mãe, do filho. Vira tudo, cara, todo mundo dançando em volta da fogueira. Amigos. Olha que coisa É. linda. Não, e legal, vou até colocar aqui a mensagem dele, mas o seu Ronaldo, que está aqui, eu coloquei a mensagem só para o pessoal ver, o seu Ronaldo, ele consagrou agora 2 vezes. Quem trouxe ele foi o filho dele para a cerimônia, Ah, né? legal. E o senhor de 62 anos foi tomar a primeira vez, tomou já a segunda vez, e o seu Ronaldo mesmo, trazendo isso, ele comentou na última cerimônia, ele estava lá e o filho dele do lado dele vomitando, passando mal, e ele estava do lado do filho, e ele, inclusive, falou no final da cerimônia, durante a cerimônia ele não era meu filho, não. Ele era um irmão que estava ali do lado, passando o processo dele, eu não quis nem saber. Ele que cuida dele, eu cuido de Ah, mim, tá tudo legal, que certo, lindo. Isso aí, é isso né? aí. Sabedoria, né? Exatamente. Parabéns, seu Agora, Ronaldo. viu? Pegando aqui mais uma pergunta do Décio, a gente já vai abrir, tá? Inclusive, pessoal, quem tiver aí, vamos dar os lembretes. Lembra de deixar o like, é importante ter o like aqui. Lembra, no final da live também, vai lá no Ayahuasca Portal, quem ainda não segue o Ayahuasca Portal, vai lá seguir, se inscreve no Ayahuasca Portal, vai lá no Instagram do Bruno Veiga, que é @BrunoVeigaValentim, tá? Também quem não é inscrito aqui no nosso canal, iluminadamente se inscreve. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Dá trabalho produzir, dá, mas vamos lá. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. O meu Instagram, @JoeBauer1, tá? Mas deixem as perguntas de vocês, que a gente já vai começar a responder as perguntas que vocês trouxerem, beleza? Já vou pegar aqui mais uma para a gente responder. De novo, do Décio, que está empolgado, né? Ele que sugeriu, está empolgado lá. O que eu É isso posso aí, esperar merece, merece. vivenciar, ingerindo, consagrando a ayahuasca? Minha resposta, Décio, não espere nada. Não espere nada, mas esteja aberto para tudo. Essa é a minha resposta, tá? Não espere nada, porque você esperar por algo numa cerimônia, essa expectativa da espera vai prejudicar, mas esteja aberto para tudo. O máximo que pode acontecer é não acontecer nada, tá? Esse é o máximo que pode acontecer, não acontecer nada. Mas se você pudesse ter uma esperança além da própria espera, é que você saia de lá 1% melhor do que você entrou. E isso eu acredito que com certeza vai acontecer, né? A ayahuasca ela tem esse poder transformador, tem esse poder de cura muito incrível, muito intenso, e pode ficar tranquilo. Quem está aqui que nunca tomou, pode ficar tranquilo. Todo mundo volta. Todo mundo Volta volta, melhor. mas volta muito melhor, muito mais reconectado consigo, muito mais ligado na própria vida, muito mais ligado aos valores, como o Bruno falou, mudam-se os valores para melhor, tá? São pouquíssimos os registros que tem das pessoas que saíram piores,
e muito possivelmente aquelas que saíram piores é porque não se prepararam ou porque não souberam integrar a experiência posterior a ela, não souberam tirar as lições daquilo que ela traz. Porque a medicina, ela é extremamente bela, extremamente poderosa, extremamente saudável, faz bem para o corpo, para a mente, para a alma, mas é importante ressaltar que a pessoa tem que ir com o mínimo de preparo possível. Hoje, cara, tem um canal lá do Bruno, se você ficar no canal do Bruno, você vai ficar 3, 4 dias vendo conteúdo ou mais, e vai sair de lá muito preparado. Tem o nosso canal do Iluminadamente, que tem inclusive playlist indicando como se preparar para você ir para uma cerimônia de ayahuasca. Então, hoje em dia, com o advento da tecnologia e da internet, já se tem muito mais conhecimento disponível do que existia antigamente. Mas consolidando, o que esperar? Nada, mas estar aberto para tudo. Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, deixa eu só mandar um beijo para Solange Renó. Solange, um beijo. A Solange, ela botou aqui, meu filho me levou. O filho dela veio aqui a primeira vez, consagrou, levou a mãe, e a mãe hoje também é uma ayahuasqueira linda. Gratidão, Solange, pelo comentário aí. Valeu, Solange, obrigado por estarem aqui. O Diogo tentando mentir que ele, ó, eu nem estava vomitando, foi ele que levou, o pai estava assim, não mente ao vivo que é feio. Ney Martins, eu tenho que ter um propósito para consagrar ou eu posso ir e deixar a medicina me guiar? Quer responder essa, Bruno? Eu sou da sua perspectiva aí, né? De não ter muita intenção, não. Já a minha mãe, ela já prega que é legal ter uma intenção. Então, quer dizer, vai de cada um, eu acho, né? Vai de cada um. Tem gente que prefere ter uma intenção, chegar lá com um propósito para a cerimônia. Tem gente que prefere não, deixa a medicina, eu confio na medicina, na inteligência da medicina e deixa ela me levar. Eu tenho certeza que ela vai me levar para um lugar melhor do que eu estou. Porque muitas vezes a ayahuasca não dá o que a gente quer, muitas vezes a ayahuasca dá o que a gente precisa. Mesmo que você tiver uma intenção, minha dica é, tudo bem, tenha a tua intenção, mas não se sinta um derrotado caso a ayahuasca te leve para um outro lugar. Porque o trabalho que a ayahuasca vai fazer é o trabalho que a ayahuasca vai fazer. Nem sempre é o que a gente quer, até porque tem até uma frase, muito cuidado com os seus desejos, porque eles podem se tornar realidade. Às vezes a gente está querendo uma coisa que é o ego que quer, e aí eu acho que chega e fala, calma aí, deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui que é bem mais a sua cara, é bem mais Exato. você. Então tá aberto, pode chegar com uma intenção ou não, mas se chegar com uma intenção, esteja aberto, como o John falou, esteja aberto para o que vai acontecer, que sempre é um presente, sempre é um presente. Exatamente. Eu acredito, Bruno e Ney, que tem um ensinamento que eu, pelo menos, levo muito a sério, que diz que quem muito quer, se fecha. Ou seja, quando eu Exato. quero muito, eu fico tão ficcionado naquilo que eu quero, que eu deixo de absorver as outras infinitas possibilidades que podem estar surgindo ali. Então, deu uma travada, o Bruno foi falar alguma coisa, volta, Bruno, volta, fala. Até um milagre que poderia acontecer, né? Uma cura muito grande que poderia estar acontecendo, né? Então, quem muito quer se fecha. A minha sugestão vai muito de encontro ao que o Bruno disse. Acho que é legal, nos dias anteriores, você refletir sobre qual o meu propósito de ir consagrar. Mas o principal propósito deve ser ir para encontrar com o divino. E deixa com que o divino, né, com a experiência mística sagrada que vier dali, possa te instruir, te guiar, porque como o Bruno falou muito bem, a ayahuasca, ela não vai trazer aquilo que você quer, ela vai trazer o que você precisa. E uma experiência que eu tenho que posso compartilhar é que na grande maioria das vezes, quando você tem no ritual de ayahuasca aquilo que você quer, você, na verdade, está numa euforia e não num insight profundo. Né? O insight profundo ele vem da passividade. Né? Ele vem dentro de uma experiência espiritual, ela vem da passividade, de você Da estar ali, vulnerabilidade. isso, de você estar ali, passivo, vulnerável para com a medicina, para absorver aquilo que ela vem te trazer. Se há muita atividade do teu pensamento, pô, é isso, você está numa euforia que talvez os princípios trouxeram dentro de ti, mas não necessariamente o insight profundo que veio da espiritualidade para você ter um norte, tá?
Então, Perfeito. essa seria a minha orientação para o Ney. Vamos ver aqui que tem mais perguntas. Aqui, ó. Como vocês veem a mediunidade dentro do rito? Percebo que aflorou muito em mim. Quer responder ou eu respondo primeiro essa? Pode responder primeiro aí. Então, vamos lá. Priscila, primeiro, obrigado pela contribuição. Acho que, como vocês veem a mediunidade dentro do rito, eu acho que a mediunidade ela é uma consequência quase que natural e um efeito quase que natural que a medicina aflora nas pessoas. No entanto, a ressalva que eu faço é que existem vários tipos de mediunidade. Né? A mediunidade nada mais é do que você estar com os teus sentidos apurado para receber um impulso ou perceber um impulso e uma consciência além da tua, entre aspas, tá? Então, por exemplo, muitas vezes você está ali sentado, sem efeito da ayahuasca, inclusive em casa, e de repente tem um insight profundo, uma intuição profunda te tocando, essa já é uma mediunidade. Né? Às vezes a gente tem uma imagem de que a mediunidade é um contato direto com uma entidade espiritual. No entanto, há de se a gente lembrar que nós somos entidades espirituais. E talvez a mediunidade mais profunda seria você estar disposto para entrar em contato com essa tua essência espiritual. Mas dentro de um rito, a mediunidade, sim, ela se aflora. No entanto, cada casa tem o seu estilo de trabalhar. Tem casa que vai permitir, por exemplo, uma mediunidade seguida de incorporação, outra não vai. E isso vai muito das regras morais e espirituais de cada casa. Mas a mediunidade, sim, como percepção do divino, e reitero, mediunidade como percepção do divino, ela naturalmente vai ser aflorada com as cerimônias, tá? Então, caso vier, receba com carinho, mas esteja sempre atento a essa diferença entre um insight profundo ou uma intuição guiada pela espiritualidade de um devaneio do meu pensamento, que tem muitas pessoas que se perdem exatamente nisso, de encararem a mediunidade como um dom especial que te diferencia das pessoas. E quando ela é vista dessa forma, ela se torna perigosa, tá? Então, é só esse o alerta que eu deixo quando a gente fala de mediunidade dentro do rito, para que a pessoa não se sinta um ser iluminado ou um para-raio de espírito, né? Que é muito comum, inclusive, de a pessoa se sentir maior por ter um dom que não é necessariamente um dom, e sim uma disposição ao servir. E quando a mediunidade ela é levada dessa forma, como uma disposição ao servir, ela é bem vista, sem dúvida nenhuma, em qualquer contexto que esteja aberto a ela. Muito bom. Eu tenho só uma colocação que é legal, que é o seguinte: a mediunidade, na verdade, foi como ele falou no início, né? A mediunidade é uma consequência natural. Na minha visão, a mediunidade é. Deu uma travadinha de novo no Bruno? Tá me ouvindo, John? Agora sim. Voltou? Tá. Então, a mediunidade, da minha concepção, ela é a própria natureza. Tem uma tirinha que eu vi no Facebook um dia, que eu achei muito legal. Dois ETzinhos, né? Aí um ET vira para o outro e fala assim: por que eles não usam a telepatia? Aí o outro ET vira e fala: porque eles ainda têm muito a esconder. Então, quer dizer, isso reflete o que é a mediunidade. A mediunidade é o nosso ser natural. É quem nós somos. Eu não acredito em paranormalidade. Eu acredito em todos os nossos sentidos que a gente tem. Como a gente ainda não entende como nós processamos os nossos próprios pensamentos e como a gente ainda está muito bloqueado no ego e no querer ser e na individualidade, na separação, a gente ainda não consegue ter acesso a esses novos sentidos, que a gente vai começando a abrir esses sentidos na medida em que a gente vai trabalhando com a ayahuasca, né? Por exemplo, eu sempre, antes da palestra, eu falo assim: olha, pessoal, se a mão começar a mexer, deixa a mão mexer. Se a mão começar a dançar, deixa dançar. É só a natureza querendo dançar através de você. Então, isso deixa a coisa muito mais simples, muito mais sutil do que todos os conceitos
complexos que o nosso pensamento cria e criou durante muito tempo. A verdade é Exatamente. essa. Quem problematiza tudo é o ego. Quem problematiza tudo é o pensamento, é a mente. A mente que cria complexidade. Eu brinco que o meu trabalho hoje é pegar conceitos que são complexos e simplificar eles e entregar simples. Entregar simples, porque o nosso coração entende o simples. E é interessante que quanto mais simples for, a nossa mente não consegue captar o simples, ela quer o complexo. Por isso que ela fica criando complexidade o tempo inteiro, é um labirinto. Só que o nosso coração, a nossa essência, ela é simples. E as coisas são simples se a gente tirar toda essa bagagem que pesa. Né? Então, isso traduz um pouco sobre a minha visão sobre as manifestações mediúnicas. Elas são naturais nossas, é coisa natural. Né? Mas prestando atenção, né? Porque foi o que ele falou, prestando sempre atenção para a gente não se distrair, nos devaneios da mente e atribuir à mediunidade uma coisa que é da mente, tá? Exatamente. Né? A gente tem que prestar atenção que a ayahuasca ela trabalha como os sonhos. Tá? Ela trabalha da mesma maneira que os sonhos trabalham, ou seja, a ayahuasca trabalha através de símbolos. Então, tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre o que a gente vê na ayahuasca é o que a gente viu. Não é Muitas vezes literal, né? Nem sempre é literal. exatamente. O que a gente vê na ayahuasca, muitas vezes, ou a grande maioria delas, é só uma representação do que aquilo significa dentro de nós. É o que aquele símbolo representa dentro de nós. Vou contar uma história rápida, né? A ayahuasca uma vez virou para mim e falou: Bruno, sua mãe vai morrer. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Eu falei, nossa, minha mãe vai morrer, como é que é isso? Como é que eu vou lidar com isso, né? Porque eu fui no sentido literal da coisa. Aí é que é o perigo. Eu poderia ter saído da ayahuasca cheio de pensamentos negativos e falando mal da ayahuasca, mas eu falei, não, eu vou continuar fazendo o trabalho, né? Eu vou continuar fazendo trabalho com a ayahuasca. E continuei fazendo trabalho com a ayahuasca. E aí, em determinado momento, a ayahuasca me falou, Bruno, não é a tua mãe que vai morrer. É a imagem que você tem da tua mãe dentro da tua cabeça, que você construiu e que dificulta o seu relacionamento com a sua mãe que vai morrer. Então, quer dizer, isso a gente já fica mais claro como é que a ayahuasca funciona. Ela não é literal. Então, tem muita gente que eu percebo que fica cabreiro depois do retiro, não, porque eu vi muitas coisas negativas e tudo e tal. E aí eu conto essa história da minha mãe justamente para ilustrar isso. Calma, tá tudo certo. Você só. Porque o que acontece? A ayahuasca é como se fosse uma piscina suja, né? Então a sujeira está toda no fundo da piscina. Então a gente tem que mexer a piscina para que a sujeira suba para a superfície. E aí a gente consegue limpar a sujeira na superfície. Então é natural que as emoções que fiquem mais afloradas, fiquem mais à flor da pele, a gente fica mais sensível. Isso é natural do trabalho da ayahuasca, é o trabalho de cura dela. O que não pode é a gente embarcar nos nossos pensamentos. A gente aprende com a ayahuasca justamente que nós não somos os nossos pensamentos. Que a gente pode observar os nossos pensamentos ficarem igual o pinball da dualidade e a gente observar isso com calma. Tá tudo certo, deixa eles trabalharem, deixa eles, e daqui a pouco eles vão se acalmar. Isso acontece muito em Perfeito. cerimônia. Em cerimônia, os nossos pensamentos ficam muito, muito acelerados. Aí eu sempre falo: observa seus pensamentos, não embarca no pensamento. Porque quem surta é sempre o pensamento. Quem surta é sempre a identidade. Não é a gente É que o surta. personagem, né? O personagem. É um personagem identificado a uma dor, identificado a um Exato. contexto que está surtando. Exato. Então, se você consegue enxergar que o seu personagem, se você entende que você é o ator que representa todos esses personagens e você não é o seu personagem, então isso já muda tudo. A gente Você já vê pode, as coisas inclusive, acontecendo. criar um novo roteiro para o desfecho desse personagem, né? Perfeito, exatamente, exatamente. Legal. Bacana. Vamos lá? Mais uma. Essa aqui eu achei muito curioso, que vai de encontro a tudo isso. Tom Fortes. Legal, Tom. Bem-vindo. As casas oferecem algum suporte e atendimento após a consagração? Isso é importante? Então, Tom, vou trazer primeiro, depois o Bruno conclui. Nem todas oferecem esse suporte após a consagração. Eu acho, inclusive, que são pouquíssimas a que oferecem algum tipo de suporte.
E aqui eu vou fazer uma crítica que, por favor, levem com carinho a crítica que eu vou fazer, porque ela é construtiva. Não é uma crítica com a finalidade de desmoralizar. Eu acredito que muitas casas não oferecem esse suporte porque ainda há uma imagem de que a medicina vai fazer o trabalho. Entende? Então, eu acho que muitas casas também não têm dirigentes ou padrinhos, seja qual for a linha que se segue, que tenham um nível de preparo para conduzir uma espécie de integração. Né? Hoje a ciência já fala muito sobre a integração de uma experiência com as plantas de poder e o quanto ela é fundamental para fazer justamente isso que o Bruno falou, com que todos esses arquétipos, com que todos esses símbolos possam ser integrados na mente, no pensamento também, para ser depois aplicado no dia a dia. Então, eu acho que carece no nosso país mais formação e informação para a grande maioria dos dirigentes, porque ela ainda está muito associada apenas ao viés religioso. E no viés religioso, né, você vai, vamos lá, vamos pegar uma referência. Você vai na missa, mas depois você vai no padre, às vezes, só para se confessar e não exatamente para pegar uma orientação, para pegar ali um suporte. Né? Você vai na igreja, o pastor, ele vai dar a pregação e depois é você que vai se virar para a pregação, na grande maioria das vezes. Né? E eu acho que muito vem desse viés religioso. Então, se isso é importante, na minha opinião, é fundamental. Mas eu acredito que nem todas as casas estão preparadas para isso. Né? E, inclusive, eu não ia nem falar, vou soltar isso em primeira mão para você. Ninguém estava sabendo disso, porque eu não falei para ninguém ainda, mas já vou anunciar para todos. Eu, inclusive, vou abrir, em poucos, 1, 2 semanas, quem sabe, eu vou abrir uma noite na semana, em grupos no Zoom, justamente para tentar facilitar esse processo de integração e dar suporte e atendimento pós-cerimônia, não apenas para aqueles que frequentam o nosso instituto, que é o Céu Filhos do Sol, mas para, de alguma forma, tentar contribuir com o processo, suporte e atendimento de pessoas de outros institutos, isso no Zoom online, então, de forma digital, eu vou possibilitar isso para aqueles que desejarem poder ter um bate-papo, uma troca de experiência e poder, de alguma forma, integrar tudo isso. Mas, na minha opinião, não apenas é importante, como é fundamental, e eu acredito que, em breve, com as pesquisas, com os estudos, e aí nisso a gente deve agradecer muito à ciência, com o avanço da ciência nas pesquisas sobre as medicinas, é muito possível que, em breve, não apenas a ayahuasca, mas também a psilocibina, né, os cogumelos e outras plantas de poder possam começar a ser aceitas inclusive nos consultórios de psicólogos, né, de psiquiatras, e talvez esse movimento de integração, esse movimento de atendimento possa se fortalecer mais. Fora do Brasil, eu sei que já existe muito, já existe inclusive livros dedicados a assunto, né, literatura sobre isso, mas eu acredito que é fundamental, é importante demais, e se as casas não oferecem esse suporte, se as casas não oferecem esse atendimento, por qualquer razão que seja, Tom, a minha sugestão para você e para todos é que você busque fazer essa integração. Se não por conta própria, que busque, então, um psicólogo, um agente de saúde mental que possa contribuir, que tenha pelo menos algum tipo de experiência dentro da área das plantas de poder para poder te instruir também, ou busque grupos de apoio, como esse que eu vou criar agora para disponibilizar para as pessoas que querem fazer esse trabalho de suporte, atendimento e integração. Tá? Essa é a minha visão, vou deixar para o Bruno dar a visão dele também e a gente segue. Não, eu concordo 100% com o que você falou. É essencial ter esse trabalho de tanto antes como depois, né? É muito importante ter esse trabalho de informação, informação. Na verdade, é o trabalho que eu faço, né? É o trabalho que o Joe está fazendo também.
Todo o meu trabalho do Ayahuasca Portal, do canal do YouTube, eu faço justamente porque eu senti que existe uma lacuna em termos de informação responsável a respeito da medicina, né? E também para poder fazer um acompanhamento depois e um acompanhamento antes, para poder a pessoa chegar e não ter nenhum susto na cerimônia. Se ela já sabe mais ou menos aonde ela está indo, ela não vai ter sustos na cerimônia. E isso não vai ser traumático, vai ser tranquilo, vai ser fluido, né? Então, lá no meu canal, no canal Ayahuasca Portal, eu também criei uma área de membros agora. Quem quiser checar lá depois, é só clicar em Torne-se Membro pelo computador embaixo de qualquer vídeo ou na página mesmo. E lá a gente vai fazer lives exclusivas para os membros, né? A gente vai fazer também lives de perguntas e respostas. Porque o que, que acontece? Uma coisa que eu fiquei muito feliz, Joe, é de saber que muita gente de muitas casas do Brasil todo estão utilizando os vídeos do canal Ayahuasca Portal dos seus trabalhos. Dirigentes de casas do Brasil todo estão utilizando as palestras, as lives, e indicando esse material que tem na internet para poder fazer esse atendimento antes e depois da cerimônia. É lógico que a gente entende que individualmente é mais complicado. Uma casa que recebe muita gente, o dirigente está ali fazendo o um a um ali, né? A gente acaba fazendo isso de uma maneira dos processos mais profundos, né? Mas aí o que, que acontece? O ideal é fazer isso com todo mundo, pelo menos dar informação para todo mundo. Então eu percebo um movimento de dirigentes que estão utilizando esse material que a gente está produzindo aqui para poder auxiliar as pessoas dos seus centros que estão no sul, no norte, no nordeste, em todos os lugares, nesse momento. Tem muita gente que fala: Bruno, eu mostro sua palestra para todo mundo, que é a primeira vez que vem aqui no nosso trabalho. E aí depois a gente tem um grupo no WhatsApp e eu fico passando os teus vídeos lá, cara, gratidão, porque isso está fazendo um bem enorme para o nosso centro todo. Então, quer dizer, isso é um movimento de integração também, né? Você vê que a internet está integrando os centros. Vê você entrou em contato comigo, você tem um centro em Santa Catarina, o outro entrou em contato comigo também, me chamou para uma live do centro em João Pessoa, o outro em São Paulo. Então, esses canais que a gente está criando no YouTube, e eu incentivo a quem quiser criar mais canais, que crie canais sobre a ayahuasca, mesmo que seja para falar sobre a sua própria experiência. Isso já é de uma riqueza, já vai ajudar tanta gente isso, sabe? Então, criar esses mecanismos de acompanhamento. E é informação. Consciência é informação. Einstein tinha uma frase que eu adoro, que é: o universo é do tamanho do nosso conhecimento. Eu só trocaria a palavra conhecimento por consciência, porque para mim conhecimento é gatilho, como eu falei, sabedoria vem de dentro, é o Sim. insight. Então, o universo é do tamanho da nossa consciência. Quanto mais consciência a gente tiver sobre mais coisas, maior fica o nosso universo que a gente está vivendo. Então, por isso que eu faço o que eu faço, com tanto afinco, com tanto amor, e fico muito feliz de ver o Joe, por exemplo, fazendo isso também com tanto amor, essa entrega, essa generosidade que você tem. Gratidão, irmão. E obrigado pelo Obrigado. tom aí também, pela pergunta. Excelente. Legal. Gente, vou pedir desculpa a vocês. Eu vi que tem várias perguntas bem legais, mas pelo adiantar da hora, não quero alugar o Bruno também aqui até às 11 horas da noite, 10h30. Já estamos a quase 2 horas ao vivo e com Temos que 52 marcar outras, hein? pessoas. Vamos marcar outras. Vamos marcar. Já recebi até mensagem no WhatsApp dizendo: olha, não se enrola que já está tarde. Então, não vamos conseguir responder as perguntas de todo mundo, tá? Mas eu vou pegar mais uma perguntinha aqui, tá bom? E prometo para vocês, da minha parte, depois eu vou olhar com carinho as perguntas que surgiram e eu vou gravar um vídeo para cada uma delas e postar lá no canal como resposta a vocês. E daqui a pouco a gente marca outras lives aí com o Bruno, a gente faz um intercâmbio, faz aqui, faz lá no Ayahuasca Portal e a gente continua esse movimento que tá bem legal, tá? Então, eu vou pegar mais uma perguntinha que eu achei bem legal para a gente trabalhar por último, e aí a gente vai fazer os nossos encerramentos, beleza? Pergunta do Cláudio Sagaz. Como controlar o medo durante uma cerimônia? Vou dar a minha percepção, depois o Bruno responde a dele, que eu acho que essa a gente encerra
quase que com chave de ouro. Na minha opinião, Cláudio, a resposta está na própria pergunta, tá? Como controlar o medo durante uma cerimônia? O medo surge exatamente da necessidade de controle. O medo, ele é um mecanismo que a gente tem porque a nossa mente tem uma necessidade primária de segurança. Logo, o medo, ele é um gatilho que surge toda vez que eu me sinto inseguro. Então, não desperte a necessidade de segurança. Embora ela seja uma necessidade mental, abra mão do controle e o medo automaticamente ele desaparece. Entende? Então, isso é óbvio que vai depender de vários fatores. Por exemplo, você sentir primariamente a segurança na casa, no instituto ao qual você frequenta. Então, é legal isso. Se você está numa casa, está no instituto, conversa com o dirigente. Você precisa primeiro sentir seguro pelo próprio dirigente, pelos dirigentes que estão ali. Segundo, veja se o ambiente te proporciona uma segurança, né? O ambiente é seguro, o dirigente é seguro, pronto. Isso é o fundamental que você precisa saber. A ayahuasca, ela por si só, ela tem todo o poder dela. Se ela vem de um feitio sério, responsável, ela também é segura. É só você não precisar, ou melhor, é você abrir mão da necessidade de controle. Abrir mão dessa necessidade de controle, a gente quer controlar, a gente quer controlar. Muitas pessoas falam, né? Eu não consegui ter o melhor resultado da ayahuasca porque eu senti que eu estava perdendo o controle, né? Não controla. Porque quando você controla, ou quando você tenta controlar, você está justamente se fechando para aquilo que a experiência vai te permitir. Aquilo que a ayahuasca vai te mostrar, né? A dissolução do ego, a experiência mística mais elevada, mais transcendental, ela vem exatamente no momento em que você abre mão desse controle. Então, o medo é só um mecanismo. É só um mecanismo, ele é válido, afinal de contas, se não fosse o medo, a gente se jogaria da ponte a qualquer momento, né? Então, se não fosse o medo, a gente também não estaria sobrevivendo enquanto espécie, mas é fundamental a gente compreender esse gatilho dele, que ele surge pela necessidade de segurança. Ora, se eu estou num ambiente seguro, se o dirigente me passa segurança, se a casa me passa segurança, simples, eu me entrego, confio e vivencio o processo. Dessa forma, você vai ter a experiência mais tranquila, mais serena e mais positiva possível. Bruno, contigo? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho algumas coisas para adicionar que eu acho legal, que é o seguinte, dentro do meu estudo, né, eu comecei a perceber que o medo, ele nada mais é do que o amor mal interpretado, né? O amor, quando a gente tenta controlar o amor, ele vira medo. É até a coisa da necessidade de controle, né? Então é perceber isso. O medo é como se fosse o eco, né? É o eco dos pensamentos que fica na nossa cabeça o tempo inteiro. Isso é o medo. E aí é engraçado, vou contar uma história legal, que é o seguinte: eu acho que às vezes ela me fala o significado das palavras, né? E é muito legal isso, porque eu consigo entender o espírito da palavra, né? E aí ela virou para mim um dia e perguntou: Bruno, você sabe o significado da palavra entrega? Eu falei: não. Aí ela virou para mim e falou assim: entrega significa entrégua. Entrégua, quando você você entra numa trégua interna, aonde os seus conflitos não estão mais em guerra, né? E aí eu achei espetacular isso, porque realmente entrega é entrégua. E aí ela me falou, aí teve um outro momento, isso foi engraçado, que a minha mãe costuma fazer uma meditação, né, no trabalho, uma meditação guiada no meio do trabalho, depois eu faço um trabalho de ativação na terceira dose. E eu estava na força, né, vibrando e tudo, e aí ela estava falando sobre a coisa do controle, e aí ela virou e falou, não sei o que, tá controlando. Aí na hora da palavra controlando, aí me veio que o controlando do controle, que é a mesma coisa do controlando de que o ego tá me trollando.
Tá ligado? Controlando, tá me É, trollando. Tipo, como se fosse a pegadinha do malandro. E aí eu comecei a entender que o controle, na verdade, é uma trollagem do ego que ele faz com a gente, justamente para treinar a gente, para a gente ser nós mesmos, para a gente entender onde é que estão os nossos pontos a serem ainda afinados, a serem melhorados, para que a gente possa despertar mesmo a nossa essência, né? Então, a palavra é entrega, entrégua, né? Que aí você vai exatamente. e a coisa flui de uma maneira natural. É. E legal, pegando esse gancho aí do em trégua, a trégua talvez seja a ausência da resistência, né? Perfeito, Para de perfeito. resistir, É para de isso aí. resistir, se entrega, né? Entrégua e vivencia o máximo que você puder. Beleza? Exatamente. Gente, quero agradecer aqui imensamente a presença de todos vocês, quase 2 horas de live. A gente Ó. ainda tem 43 guerreiros ao vivo. Eu confesso que eu me surpreendi, eu achei que ia ter umas 7, 8 pessoas só, olha aí. Você trouxe gente, hein, Bruno? Que nada, a galera tá chegando aí. É, então, gratidão a todos de verdade. Quero deixar aqui também a gratidão especial à Feraia SC, Feraia SC, para quem não conhece, Federação das Igrejas Ayahuasqueiras de Santa Catarina, é um movimento novo que está surgindo por aqui, a união entre as tribos, de se proteger, de se lapidar, de se desenvolver. Então, quero deixar aqui a minha gratidão à Feraia SC pelo apoio que eles deram também, divulgaram lá também a nossa live de hoje. Ao Décio Machado Monteiro, que foi quem fez essa ponte para a gente estar aqui, né? E quero agradecer a você, Bruno, pela disposição, que logo de cara já topou. A gente, quando conversou, não demorou 2 minutos para ter Na um hora. sim, né? Então, foi muito rápido essa predisposição do Bruno em estar aqui para a gente compartilhar, trocar e somar. Então, muito obrigado pela tua presença, por participar por aqui. E gratidão a todos vocês que estão nos assistindo pela live de hoje. Já quero deixar o convite também, antes de encerrar, quarta-feira que vem, dia 17, se eu não me engano, né? Dia 17, às 8 horas, vai ter também mais uma live aqui, dessa vez vai ser com a Samantha Fullman, ela é dirigente do Wakantanka Xamãs Urbanos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, é vice-presidente da Feraia, e a gente vai falar a respeito das microdosagens de ayahuasca, tá? É um assunto que ainda não foi abordado aqui no canal, já deixo o convite para todo mundo. A Samantha vai trazer, então, sobre as microdosagens. Bruno, tua hora de se despedir, tuas considerações finais para a gente encerrar a nossa live de hoje. Ah, eu quero, só gratidão. Me chama que eu vou. Para falar de ayahuasca e consciência, me chama que eu vou. É missão, eu já vou logo. Então, eu fico muito feliz de participar disso. Eu ouvi até um comentário aí, Bruno se empolga. Eu me empolgo mesmo, eu fico vibrando quando eu estou falando sobre a natureza, sobre a gente se reconhecendo como parte da natureza novamente. Eu acho realmente que isso é o caminho para a paz mesmo é a gente se reconhecer como parte da natureza. Então, eu quero agradecer a todos que participaram aí conosco. Tamo junto aí, vamos espalhar a mensagem. E quem não curtiu lá, o que se inscreveu lá no meu canal, lá no Ayahuasca Portal, se inscreve lá, que tem coisa bacana. O negócio é a gente ir mesmo fazendo uma rede aí de pessoas que trabalham com Ayahuasca, para a gente poder estar sempre trocando conteúdo interessante. Aprendi muito com o Joe hoje aqui, então eu venho aprendendo com cada pessoa que eu vou conversando. Então, quero agradecer de coração a oportunidade. Beijo para É isso todos, aí. até as próximas. Obrigado, Bruno. Lembrando, então, deixa o teu like. E se tu não está inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve aqui no Iluminadamente, vai lá e se inscreve também no Ayahuasca Portal, e assim a gente está cada vez mais unidos nesse movimento muito bacana de expansão de consciência e levando essa mensagem, esse conhecimento da Ayahuasca com o máximo de clareza possível dentro das nossas limitações, mas tentar tirar um pouco do véu aí da obscuridade que ainda tem acerca desse assunto que é tão importante de ser discutido e principalmente de ser vivenciado por todos nós, tá bom? Gratidão a todos, gratidão, Bruno. Grande beijo para todo mundo Beijo! e até a Valeu! próxima.